Fala galera, beleza? Aqui quem fala é Leandro Bizio Marinho, criador aqui do canal Juiz e Companhia, árbitro de futebol profissional. Hoje aqui, gente, participando aqui com a gente, uma grande árbitra. Mas antes disso, já deixa seu like, se inscreva no canal, se ativa no sininho para receber as próximas notificações e o nosso parceiro também, que a gente não pode esquecer, o estúdio Sandra Chiaranda aqui, gravações de lives, aulas de instrumentos, podcasts e tudo que o estúdio pode fazer, beleza? Então, hoje aqui recebendo uma grande árbitra, uma amiga, uma companheira aí de federação, ela que participou de Libertadores femininas, apitou final de Campeonato Brasileiro feminino, final de Campeonato Sub-17 do Campeonato Feminino, Libertadores diversas femininas, ela, Regildena de Holanda Moura, bem-vinda, uma boa noite, Rê. Obrigado, Bizio. Eu gostaria de agradecer o convite. É uma satisfação poder vir aqui fazer esse bate-papo com você. Falar sobre a nossa paixão, né? Futebol e arbitragem e família. Exatamente. Rê, é um prazer mesmo ter você. A gente que começou ali praticamente junto ali, né, no Sindicato dos Árbitros, na época, 2003 nós fizemos o curso, né? No sindicato. E ali você já estava começando ali, Rê? Fala um pouquinho para nós do seu início todo ali na arbitragem. Então, na verdade, eu comecei no ano 2000, em São Bernardo, né, na Arafute, uma empresa de arbitragem de um árbitro também da Federação Paulista, o José Lemes. Comecei lá, comecei bandeirando, fiz o curso e comecei bandeirando. Depois passei para o apito e aí em 2003 eu fui para o sindicato para fazer o curso do sindicato, né? Porque é um curso oficial, né? Depois da Federação Paulista é o curso mais indicado para fazer o curso do Sindicato dos Árbitros. E em 2004 entramos junto também na Federação Paulista, Pois é, entramos junto na Federação Paulista em 2004. A gente tem uma história bacana junto, nós passamos muito perrengue junto. Sofremos muito junto. Mas faz parte, né? E Rê, me fala um pouquinho de onde você veio, de onde que você é, como foi sua criação, como foi a sua vida, de onde você veio. Fala pra nós um pouquinho da sua história aí. Bom, eu sou de Ouricuri, Pernambuco, uma cidadezinha lá no sertão do Pernambuco, mas com menos de um ano eu fui para Juazeiro da Bahia. É tanto que eu costumo falar que eu sou pernabaiana, né? Porque eu nasci no Pernambuco, mas meu coração é baiano, né? Porque eu fui criada na Bahia. E com 15 anos eu vim para São Paulo. Né? Tinha 3 irmãos, mas nós somos uma família de 6 filhos. Eu sou a caçula, né? Tenho mais 5 irmãos. E aí os 3 mais velhos tinham vindo aqui para São Paulo. E a minha mãe com saudade dos filhos, né? Porque os 3 mais velhos estavam em São Paulo. Os 3 mais novos estavam lá em Juazeiro com ela, né? Ela falou assim, não, vamos embora todo mundo para São Paulo e ficar a família toda junto, porque, graças a Deus, pela criação que a minha mãe deu para a gente é muito unido, né? Muito, graças a Deus. Então, ela falou, vamos para São Paulo, vamos ficar todo mundo junto, a família toda unida. Aí veio todo mundo para cá? Todo mundo para cá. Pô, no bacana. Ano de 2000 mesmo. Em e 2000, aí? Nós chegamos aqui... Em 2000 ou 90? Não, em 90. 90? 90, ano de 90, isso. Tá, e aí só lá pra frente que você foi conhecer a arbitragem e foi começar fazendo o curso. E quando, nesse tempo de toda a arbitragem, o seu único trabalho foi arbitragem aqui em São Paulo? Como que foi? Não, eu trabalhei em algumas empresas, né? Trabalhei no Carrefour, trabalhei no Walmart, trabalhei na C&A. E aí depois, influenciada pelo meu irmão, né? Pelo Heraldo, eu entrei para Então o Heraldo começou primeiro na arbitragem que você. O Heraldo é o grande culpado. É mesmo? É verdade. Eu achei que tinha sido ao contrário. Não, eu entrei para a arbitragem influenciada por ele. Na verdade, eu comecei a gostar de futebol influenciada por ele, né? Porque, como eu falei, a criação que a mamãe nos deu, ela falava assim, ó, já tem muito filho dentro de casa. Eu não quero ninguém brincando na rua, nem ninguém da rua brincando aqui. Brinque entre vocês. E eu sou a caçula dos 6 irmãos. E o Heraldo é o mais próximo a mim, é 2 anos mais velho que eu, né? Porque na minha família é 2 em 2 anos. Minha mãe e meu pai não brincavam em serviço. Televisão acho que não tinha, né? Naquela época, não. Então, e o legal é que, assim, pelo que a gente vê, a sua família foi se influenciando, né? Você foi influenciada pelo Heraldo e você foi influenciando o resto da família, né? Foi sobrinhos, é verdade. Porque você tem 3 sobrinhos hoje que atuam na arbitragem e atuam na federação, os 3. Sim.
E eu já trabalhei com os três, inclusive, em campo, no futebol amador, em tudo. E a gente vê um grande potencial. Mas, com certeza, eles devem falar que a grande culpada é você. Né? Por te ver fazendo grandes jogos, tá sempre ali na elite do futebol, porque a gente chegou junto praticamente na elite do futebol. Você fez ali, às vezes, quarto árbitro ou até árbitro adicional para mim ali no campo de jogo. E era incrível ter você assim. Eu falava com o pessoal, falei, gente do céu, cara, vocês não conhecem a mulher apitando futebol, o amador, e botando gente ali no bolso, apitando o jogo de marmanjo. Fala pra mim. E não era fácil apitar Copa Kaiser, né? Pois é, Copa Kaiser era complicada. Não era qualquer um que apitava Copa Kaiser, não. Não era. E sem dizer só Copa Kaiser, que tinha um regulamento forte, mas tinha outros vários campeonatos complicados. Mauá, Jandira, Santo André. Mauá, Jandira, Santo André, que você apitou muito e talvez tenha sido uma escola pra você, né? Eu costumo falar e eu costumo falar para os jovens árbitros também, né? Que a grande escola é o amador, né? Porque é ali no amador onde a gente fala, né? O filho chora e a mãe não vê, né? Exatamente. E ali você tem que realmente aplicar a regra, aplicar a psicologia, né? Porque às vezes você sabe a regra, mas às vezes não é possível aplicá-la. Então você tem que entrar mais como um psicólogo do que como árbitro, né? A gente tem que ser psicólogo, tem que ser inteligente mesmo. Sim. Tem que ser inteligente para sair de várias situações de jogo complicadíssimas que acontecem. Que tem jogo, não sei se você deve ter passado por isso, que teve jogo que quando você antes de terminar, você falou, meu Deus, hoje eu não saio daqui. Porque era nego querendo pular alambrado, e aí a coisa poderia ficar ruim pra gente, mas graças a Deus a gente conseguiu sair de todos os lugares. E é a grande escola, porque não adianta o árbitro chegar e nunca fazer um amador, ir direto para a Federação Paulista, e chegar na Federação Paulista achar que vai, no ano seguinte, apitar no Morumbi, no Allianz, na Neoquímica Arena. Então, eu acho que tem que ter essa bagagem do amador, para até você conseguir se dar melhor na Federação Paulista. Muitos árbitros que estão ali chegando na Federação Paulista, que vão fazer o curso, eles não querem nem saber de trabalhar no amador. Eles não querem, eles querem trabalhar nos jogos da federação, e eu costumo falar nos cursos aí, palestras que a gente fala, para os árbitros começando os cursos, que não adianta querer ir direto só para a federação, tem que fazer futebol amador, porque ali é a escola, é ali que a gente vai sair de algumas situações complicadas e que quando acontecer algo parecido no futebol profissional, a gente vai sair pela melhor forma possível. Sim. A gente vai conseguir fazer. Sim, eu acho até, Bizio, o que acontece? Quando você vai, como a gente fala, né, quando você vai cru para a Federação Paulista, ele acaba que sofre mais com o processo de aprendizagem. Demora muito mais tempo. Exatamente. Né? Ele vai ter um processo de aprendizado muito mais demorado do que um árbitro que já tem 2, 3, 4 anos de futebol amador. Ele já vai chegar praticamente pronto. Vai chegar com alguns vícios do amador, natural. Mas ele vai ser corrigido, vai ser polido na Federação Paulista. É o que eu costumo falar. E aí, quando você chega direto na Federação Paulista, ele vai aprender tudo. E, às vezes, não vai aprender da forma que deveria aprender, né? Como você falou, às vezes vai ter situação que ele vai passar no amador, que quando acontecer algo parecido na federação, no futebol profissional, ele vai saber se tirar de letra, porque ele já viveu aquela experiência antes, já sabe como funciona. Então, é uma escolha, né? As pessoas pagam o preço pelas suas escolhas, mas eu acho que é muito importante a escola do futebol amador para todo árbitro. Eu acho que todo árbitro deveria passar nesses estágios, nem que fosse humano, para ter mais maduro, para chegar mais maduro na federação, para ter mais maturidade nas tomadas de decisões. A frase foi perfeita. O que eu costumo falar é isso. O amador é a escola e a federação vai lapidar, vai criar aquele diamantezinho ou não. Sim. Tem muitos árbitros que vieram aí até do amador que nunca chegaram longe na Federação Paulista. Talvez não teve o perfil, falta de sorte, não foi visto, falta de oportunidade, enfim, uma série de coisas. Mas, sabendo ali o que está fazendo desde o início, antes de fazer o curso, já apitando futebol amador, acho que sai na frente dos demais, né? Eu tenho essa impressão que sim, eu acho que é muito importante essa escola e
Acho que todos deveriam ter essa oportunidade aí. E fala pra mim, como é que foi ver o seu sobrinho, o Gustavo, apitando a final da Copa São Paulo, Gustavo Holanda, apitando a final da Copa São Paulo desse ano, entre Santos e Palmeiras. Olha, para te falar a verdade, essa Copa São Paulo foi especial para ele, especial para mim, porque eu tive que acompanhar tudo de longe. Porque eu estava no Paraguai, na pré-temporada dos árbitros da Conmebol. Tiveram 3 turmas de árbitros, né? Porque tinha que contemplar os 10 países, então foi dividido em 3 turmas. E eu fiquei lá do dia 9 ao dia 25, até o dia da final, né? Caramba. Então, ele apitou alguns jogos de TV, né? Foi muito bem, graças a Deus, Sim, também na sequência dos jogos. E eu acompanhei de longe, né? Lógico, vibrando. Primeiro vibrando, porque, óbvio, o coração bate mais forte. É meu sobrinho, eu não posso negar isso. E vibrando também com a arbitragem, né? Porque ele é jovem, como outros jovens árbitros também se destacaram bastante nessa Copa São Paulo, fizeram grandes jogos. E eu acompanho porque eu amo futebol, eu amo a arbitragem. Então, não importa a distância, não importa onde eu esteja, eu estou acompanhando. Então, foi bem emocionante para mim. Ele me ligou no dia antes da final, fez uma chamada de vídeo, aí chorou nós dois, né, na chamada de vídeo, porque ele me ligou para contar que tinha sido o árbitro escolhido, né? Porque é uma escolha, né? Hoje é escolha. É uma escolha da comissão de arbitragem. E aí eu falei para ele da importância e da responsabilidade que ele tinha, né? Desejei sorte, mas o coração estava explodindo de orgulho, de felicidade. Às vezes a gente já vibra por um amigo que vai estar lá e tal. Imagina você pelos seus sobrinhos, que Exatamente. com certeza carregou todos eles no colo. E hoje você vê ele fazendo o que você faz, com a mesma dedicação, pelo mesmo amor que você fazia. E quem sabe aí chegar até mais longe de onde você chegou. Se bem que você chegou no ápice, né? A nossa árbitra FIFA. Então, você não cansou de bater barreiras. Rê, eu vou te falar, eu te admiro muito pela a sua força, a sua garra, porque você teve que lutar contra todo um sistema, contra tudo quanto foi preconceito. Você veio do Pernambuco, você era uma pernambucana, você tem uma estatura baixinha, você é mulher, você teve que entrar no mundo de homens, porque na nossa época é pior do que é hoje. E queria ser central, né? E ainda árbitra central, porque naquela época ainda era meio modinha as mulheres serem bandeirinhas. Sim. Assistentes, no caso, né? Mas você não. Você com esse tamanho todo teu aí... com esse 1,60 m todo... você foi ser árbitra central, enfrentando aí marmanjos aí do futebol. A gente vê que o futebol tem jogadores são cada vez maiores, cada vez mais fortes. E como foi para você enfrentar tudo isso daí? Meu? E é o que você falou, eu tive que ter muita persistência, muita força de vontade, muita garra, porque realmente todas essas características que você falou não ajuda muito para você vencer na arbitragem, né? Baixinha, mulher, preta, nordestina e querer ser árbitra central. Eu escutei alguns nãos, lá em 2005, no começo da minha carreira, né, que eu fiz a federação em 2004, teve dirigente que me chamou, falou assim, eu sei que você apita, você até apita bem, mas a federação não quer mais mulher apitando. Eu lembro disso. A gente quer mulher bandeirando, apitando a gente não quer. E aí eu tô te dando uma opção. Você não quer passar para bandeira, porque bandeirando você pode chegar até na Série A1, porque quando a gente faz amador, a gente apita e bandeira, né? Bandeira. Na federação nós começamos assim, né? Sim, A gente apitava e bandeirava né? Sim. Então, eu também bandeirava muito bem, porque eu sou muito perfeccionista. Então, tudo que eu ia fazer, eu queria fazer bem feito. Então, quando eu estava na bandeira também, eu procurava fazer o meu melhor. E aí, esse dirigente falou assim, passa para a bandeira, que na bandeira você vai ter oportunidade, você pode chegar na Série A1. Apitando, você não vai passar do sub-15 do feminino para o resto da sua vida. Eu falei, então eu tenho a possibilidade de apitar o sub-15 e o feminino. Ele falou, só isso? Você não vai passar disso? Eu falei, então tá bom. Então eu vou continuar como árbitra central. Enquanto eu estiver apitando o sub-15 e o feminino, eu vou estar fazendo o que eu gosto. E cada jogo que eu for escalado, eu vou lá e vou apitar como se fosse a final da Copa do Mundo, porque eu vou estar fazendo o que eu gosto. Eu só vou desistir um dia de querer apitar se a federação me chamar e falar assim, ou bandeira ou para. Aí talvez eu passaria para a bandeira, porque eu não queria sair, porque é a minha paixão isso. Eu vivo isso, eu vivo a arbitragem, eu amo futebol.
Então, enquanto tivesse 1% de chance, eu ia lutar por aquilo. E falei para ele, eu falei, ó, a minha esperança é que um dia alguém me veja apitando um sub-15 o feminino e fala assim, ela apita direitinho, põe ela no sub-17. Depois me vê no sub-17 e fala assim, até que ela apita direitinho, põe no sub-20. Eu lembro que nós fizemos um jogo juntos, começando, ali na Federação Paulista, sub-15, sub-17. Eu tenho essa foto até hoje. No Aliança. Deveria ter colocado aqui, não era Aliança ainda, era Parque Antártica. Era Parque Antártica. Era na época de Parque Antártica. Estádio do Palmeiras. Você apitou o sub-15, São Paulo e Palmeiras. E eu apitei sub-17, Palmeiras e Corinthians. Sim. E, assim, era incrível. Ver você ali apitando no meio de homens e quebrando todas essas barreiras. A gente, às vezes, ouvia algumas piadinhas fora e você enfrentando tudo. Então, assim, gente, acreditou no sonho. E pode falar o que quiser. Ela chegou aonde poucos chegam. Porque ela acreditou no sonho, ela não desistiu, ela enfrentou tudo que tinha que enfrentar, inclusive dirigente falando para ela, ou você faz isso ou não vai chegar a lugar nenhum. Aí ela acreditou no sonho e resolveu pagar para ver. E esse é o segredo. Eu acho que o segredo da vida é se você tem um sonho, se você sabe que você se prepara, que você sabe o que está fazendo, não tem que desistir nas barreiras, né? Porque eu acho que as barreiras existem para deixar a gente mais forte. O não existe para deixar você mais forte, né? Então, como era aquilo que eu queria, então aquilo foi até criando uma casca. Eu acho que talvez até por isso que eu tinha boas atuações, porque eu falava, não, aqui eu tenho que matar... Você tinha que matar um leão por jogo, eu tenho que matar 3. Eu tinha que matar 3. Porque o homem precisa matar um leão por dia, né? A gente tem que matar 3. Então, cada oportunidade que eu tinha, era uma oportunidade que eu falava, não, eu vou mostrar para ele e para todos que eu tenho capacidade. Então, eu acho que esse é o segredo da vida, né? Você não desistir do seu sonho, você lutar honestamente, sem querer passar por cima de ninguém, sem querer ser melhor do que ninguém, mas... Todo mundo tem seu espaço. E atrás do seu objetivo. Todo mundo tem seu espaço e querer conquistar os objetivos não é pecado para ninguém. Você enfrentou, você batalhou e chegou. Sim. Chegou onde você chegou por méritos, entendeu? Então, a gente, graças a Deus, não deve nada para ninguém. Caímos às vezes na graça de talvez algum dirigente ter gostado da gente, viu apitando, gostou, e arbitragem é isso. Você tem que, de repente, tá no lugar certo, na hora certa, e acontecer de tudo para você acertar e alguém ver. Sim. E às vezes você faz tudo isso, só que ninguém vê e acaba morrendo pelo caminho. A arbitragem depende disso, infelizmente, né? Você tem 2 sobrinhos, um é árbitro central e os 2 outros são assistentes, é isso? Tá, então, tá aí. Um é o Guilherme Holanda e o outro é o Bruno. Bruno Henrique Mascarenhas. Então, assim, são meninos muito bons. Eu trabalhei com eles no Amador aqui em São Bernardo, por exemplo, em fumaças danadas, e os moleques estão aí fazendo o que gosta e com o sonho de chegar longe na carreira. Seguindo um legado. Vai ter que chegar, vai ter que segurar o nome, porque o nome ficou forte na arbitragem. E eu falo para eles dessa responsabilidade, né? Porque, na verdade, às vezes eles escutam bastante, né? Ah, não, só apitou a final da Copinha porque é sobrinho da Regildênia. Só tá nesse jogo porque é sobrinho da Regildênia. Mal sabe as pessoas o quanto que a gente precisa lutar, se dedicar, né? Abdicar de muitas coisas, né? De final de semana com a família. Eu vou te falar. E tantas as coisas, né? Eu sofri um comentarista de futebol na arbitragem, que apitou jogos grandes, famosos. Falou uma vez no jogo, eu apitando, o Campeonato Paulista, que eu só apitava porque eu era filho do Coronel Marinho. Só porque eu tinha o mesmo sobrenome. Então eu sou filho do Roberto Marinho da Globo, né? Porque só falta grana, né? Entendeu? Então, assim, não importa. A gente tem que fazer o nosso melhor e deixar as coisas acontecerem. Mas eu falo para eles isso. Pelo caminho deles. Exatamente. Eles também são muito tranquilos, muito pé no chão. São os meninos que têm as cabeças muito boas. Então, eles não se deixam também abater ou se abalar por esses comentários, né? Porque eles sabem. E a gente sabe, né? A gente que está no meio, que a gente sabe a seriedade do processo, a gente sabe que se eles estão tendo oportunidade é porque eles estão fazendo por onde, né? Que se eu não tive influência para a minha carreira, porque o meu sonho era apitar uma Série A1 do Paulista, né? Se eu não tive influência para mim, você acha que eu vou poder influenciar ou ajudar o sobrinho? Nesse caso, já que você tocou nesse assunto, você atuou em jogos da Série A1, sim, como o quarto árbitro, como árbitro adicional. Assistente adicional. E não chegou a apitar, a realizar o seu sonho, que de verdade
mesmo que de repente não tivesse uma sequência, mas eu sempre achava que todo ano que estava ali iam te dar pelo menos um jogo no final para você poder fazer no final do campeonato, para ver como que seria a Rio Dene apitando um jogo da primeira divisão do Campeonato Paulista. Isso não aconteceu. O que acontece? O que poderia ter acontecido para você não ter tido essa oportunidade? Olha só, eu acho que primeiro a gente vivia em outra época, né? Eu costumo falar que eu sou de uma geração em que a arbitragem, todo o contexto no geral, não favorecia as mulheres, né? Tanto as instituições mais acima, como Federação Paulista, CBF, Conmebol, não estava muito interessada em dar oportunidade para as mulheres, né? Então, eu sou de uma geração que as pessoas que estavam no comando não tinham essa pretensão de pôr mulheres para apitar. Então, eu costumo falar que eu sou aquela geração que tive que manter o pé na porta para a porta não fechar. Porque, assim, muitas pessoas me perguntam, e hoje você não fica chateada porque depois que você parou, as meninas estão tendo oportunidade? Muito pelo contrário. Eu me sinto realizada nelas, porque se hoje elas estão tendo essa oportunidade, é óbvio, é por mérito delas. Mas eu sei que eu semeei isso aí, que eu mantive o pé na porta ali para a porta não fechar. Então, eu sei que eu adubei ali o terreno para elas chegarem. Então, eu me sinto parte desse processo, sabe? Eu não me sinto chateada, não. Eu me sinto orgulhosa por saber que eu mantive a esperança, mantive o pé na porta para a porta não fechar, e se hoje elas estão tendo a oportunidade que elas estão tendo, que tem a minha contribuição sim. Então, não tem por que eu ficar chateada, eu tenho que ficar feliz. Porque em um momento, hoje a gente vive num momento que as pessoas que estão no comando não estão mais preocupadas, é mulher. Não, está preocupado com o trabalho entregue no campo de jogo. Não importa o gênero, o que importa é a capacidade. Né? Isso vem a mentalidade do CNM lá na Conmebol. O Gaciba tem essa ideia também. Hoje o Alício, à frente da CBF, tem esse mesmo pensamento. A Ana, à frente da Federação Paulista, tem esse mesmo pensamento, que o que importa é o trabalho realizado dentro de campo, independente de gênero. Né? Então, eu acho que isso é muito importante. E depois desse momento que a arbitragem feminina está vivendo, a gente vê que realmente só faltava oportunidade. Teve as percussoras lá atrás, a Silvia Regina, a Débora, né, do Rio, era a Débora, Simone do na Rio, verdade, a Simone do Rio é da mesma época minha ali, né? Isso. Então, assim, eu costumo falar... Portas, e vocês construíram um caminho para que essas meninas tivessem... Exatamente. Eu costumo falar assim, que a Silvia abriu a porta, quebrou todas as barreiras para a gente, né? Para mim, eu coloco a importância da Silva muito grande, né? Porque nós tivemos a Leia Campos lá atrás, na época da ditadura, que não podia mulher apitar, essas coisas, que ficou proibido o futebol feminino, a mulher, a prática de esportes e tudo mais. E teve a Leia Campos lá atrás, que quebrou esse tabu, né? Mas, para mim, Regildênia, pessoalmente, para mim, o grande exemplo e quem realmente abriu a porta foi a Silvia Regina. Porque foi a partir daquele momento ali, do ano de 2003, ela com o trio de arbitragem feminino formada por Aline Lambert e Ana Paula de Oliveira. Para mim, ali, elas que quebraram todas as barreiras, abriram todas as portas, e a gente só veio atrás tentando manter esse legado dela, né? Por isso que eu falo, ela é a pessoa que abriu a porta. Eu sou a pessoa que mantive o pé na porta para deixar ela aberta. E as meninas hoje vêm aí colhendo os frutos desse trabalho que foi feito. A sua briga interna nas instituições que você teve para se manter, porque já chegaram a falar para você parar, para uma série de coisas, até entre os colegas talvez você tenha visto algum preconceito, que você de repente ali apitando, o cara ali de quarto árbitro, e entre nós ali, árbitros, pode existir esse tipo de coisa. E você foi quebrando todas essas barreiras aí, deixou um legado fantástico, e hoje está aí a Edna apitando, né? Temos muitas meninas aí, né? A Edna, a Daiane, tem a Charlie de Santa Catarina, também vem muito bem. A Débora, que acabou de apitar o clássico no Pernambuco, né? Já vem apitando alguns clássicos. Sim, já vem há algum tempo. Anos aí, e vindo trabalhando nos grandes jogos.
e tendo oportunidades. É o que você falou, depende dos dirigentes. Sim, depende de quem está à frente, né, da Na instituição. arbitragem, o dirigente tem que querer. Não adianta você ser bom árbitro, não adianta você ser uma boa árbitra, excelente, o dirigente tem que querer colocar você. E o dirigente querer, ele tem que ter um respaldo da federação, da confederação, enfim, da onde ele gera ali. Sim. E hoje tem. Hoje eu vejo um movimento feminista na federação, da confederação, que eles querem mais mulheres, que é bom para a imagem. É bom para a imagem deles, da federação, que tem ali espaço para todos. E precisa de mais mão de obra, precisa de mais mulheres atuando e se qualificando. Porque Sim. não adianta ter por ter. Tem que ter qualificação e se empenhar para chegar onde você chegou, por exemplo. Eu acho assim, e chegar até mais. que tem que ter, primeiro tem que ter a vontade por parte dos dirigentes, a coragem, porque eu acho que depende também de coragem, porque a gente vive num futebol, é um mundo totalmente masculinizado e machista, a gente sabe de tudo isso. E tem que ter primeiro isso aí, a coragem e a vontade de colocar as meninas. E, em contrapartida, as meninas sabendo de todo esse trabalho, né, elas estão se preparando mais. Porque também não adianta só o dirigente querer colocar uma mulher e ela não dar conta do recado. Mas, graças a Deus, as meninas têm se conscientizado nesse sentido aí. E na hora que tem tido a oportunidade, elas estão dando conta, né? Isso que é o mais importante. Porque não adianta todo mundo querer. O movimento, igual você falou, um movimento querer mulheres, mas se elas não derem o resultado no campo de jogo. E elas estão dando o resultado no campo de jogo, né? Então é isso que precisava, oportunidade. Na verdade, era isso que precisava. Acerto e erro vai ter. E não vai mudar isso porque isso o homem é gênero. acerta e erra. Isso é qualquer gênero. Exatamente. Vai ter o acerto, é vai o ter ser o humano. Erro. A gente está vendo aí Campeonato Paulista, Campeonato Carioca, enfim, uma É série humano, de jogos, né? que os erros acontecem, os erros vão continuar acontecendo, mesmo com o VAR. O VAR facilitou muito até a introdução das meninas apitando agora, porque qualquer tipo de situação, erro, pode ser corrigido, às vezes. Às vezes não dá para corrigir, mas isso é um outro assunto. Mas eu vejo hoje a mulher assim em situação de quase igualdade. Eu digo quase porque ainda vocês têm que vencer muito. Não, quase não. No Tá mundo do longe. futebol, Tá longe de estar quase eu digo igualdade. quase porque assim, as que estão ali hoje se mantendo, elas têm ganho igual, elas têm tenta ter um tratamento parecido com os que estão apitando. Porém, assim, ainda acho um número muito pequeno de mulheres atuando na Série A1 dos principais campeonatos. Se a gente pegar aqui em São Paulo, por exemplo, agora veio exportada, né, a Daiane, né? E a Edna também né? A exportada então, na verdade, a Daiane é paulista. Não, ela é paulista, mas ela vinha de uma outra federação. Do Mato Grosso. Do Mato Grosso. A Edna era do Paraná, né? Então, assim, trouxeram elas de fora para poder atuar na Federação Paulista e continuar tentando crescer e aumentar esse número de mulheres apitando. E você foi exemplo para elas, eu tenho certeza. Porque você ali, elas vinham apitando, falando, poxa, acho que tem espaço e tentaram aí a carreira e hoje se deram muito bem. Né? Então, mas na verdade, para ter o maior número, a gente precisa de representatividade. Então, eu creio que as meninas hoje que pensam em entrar na arbitragem, porque a maioria das mulheres que entravam na arbitragem queria ser assistente. Então. Desculpa. E hoje, com as mulheres tendo mais oportunidades, elas vão pensar e falar, não, eu quero apitar, é possível apitar. Então, assim, é todo um processo. Nós começamos lá em 2005, 2006, começou esse processo de futebol feminino em São Paulo. A gente começou a apitar jogos que, assim, a taxa era uma vergonha. A gente praticamente pagava para apitar futebol feminino. Eu mesmo fiz uma viagem para Presidente Prudente uma vez. A taxa era R$150, não tinha ajuda de custo, não tinha nada. A gente tinha que se virar com passagem, hotel, com R$150. Naquela época já era pouco e não dava para pagar os custos. Você imagina hoje. Mas, e a gente chegava lá, tinha que ir lá e apitar o jogo e enfrentar o que tinha que enfrentar. Então a gente pegou percussão e era cada jogo ruim, era muito ruim.
era muito fraco o campeonato, o nível técnico. E hoje, a gente vê os jogos do Campeonato Paulista, os jogos do Campeonato Brasileiro Feminino, são jogos de altíssimos níveis. Eu apitei jogos do Campeonato Brasileiro Feminino que eu falava, gente, tem certeza que isso aqui é futebol feminino? Mas você sabe por que isso? Tudo depende do incentivo. Exatamente. Por que mudou? A partir do momento que a Conmebol baixou uma nota que os times que jogavam Libertadores teriam que ter futebol feminino. Isso fomenta o futebol, isso incentiva o futebol. Então, os grandes clubes se viram obrigados a montar um time feminino. E por estar vestindo a camisa de um grande clube, ele não queria só montar um time para disputar um campeonato. Não, tinha que representar bem. Então, tudo depende do incentivo, né? E por isso que evoluiu tanto o futebol feminino. O futebol feminino, como você falou, hoje dá prazer você assistir um jogo, você sentar e assistir um jogo de futebol feminino, porque é um jogo jogado, é um jogo diferente. O mais legal das meninas é que, como elas estão nesse processo de evolução, elas jogam, você percebe paixão, né? Ela não é pelo dinheiro. O futebol masculino hoje ele é muito business, é muito dinheiro, é muita coisa que envolve. Já o futebol feminino não tem muita coisa disso. Então elas estão subindo, elas estão progredindo. E você vê que elas jogam por amor mesmo e dá vontade de assistir elas jogar o Mundial, Olimpíadas, enfim. Então... Mas, na verdade, o futebol feminino sempre foi paixão. Sim. Porque eu admirava demais as pessoas que eram envolvidas com o futebol feminino, que não tinha incentivo, que não tinha dinheiro, que não tinha nada, e eles se dedicavam, tirando né? do bolso Igual pra bancar times. um exemplo que eu falo, né? O Chico, lá do Rio Preto, e a esposa dele, a Doroteia, o trabalho que eles faziam... Mas não era fácil apitar o jogo deles, não. Não era... Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Aí a gente não vai entrar nesse mérito, mas eu tô falando o que eles faziam pelo futebol feminino, sem incentivo, sem dinheiro, sem nada. Eles faziam simplesmente por amor. Tinha um cara também que era do futebol feminino, inclusive ele faleceu, é o Edson, que era do Botucatu, também ele fazia por amor. Então, essas pessoas que também não deixaram o futebol feminino morrer, e hoje o futebol feminino está no patamar que está, foi graças às pessoas que faziam somente por amor ao futebol feminino. Porque não tinha incentivo, não tinha dinheiro, não tinha nada. Hoje aí tem o incentivo das federações, das confederações, televisão investindo, mídia investindo, patrocinador investindo, o clube investindo nas meninas porque está representando a camisa delas. Então, hoje, assim, elas continuam, óbvio, por amor, porque também ninguém vai querer fazer só por dinheiro, mas hoje elas têm esse plus a mais, né? Porque tem essa grana. Mais, tem essa grana, fora pra jogar tem a estrutura. Tem estrutura, porque antes as meninas não tinham estrutura, né? Então, assim, por isso que eu falo assim, eu tiro o chapéu, apesar de ser difícil, realmente era difícil apitar jogo do Rio Preto ali, do Chico, da Doroteia e Companhia Limitada, mas eu sempre admirei muito o trabalho que era feito. Isso, para mim, é de tirar o chapéu, porque sem incentivo, sem grana, sem estrutura, os caras não deixavam o futebol feminino morrer. A gente via a luta desses times na época para se manter. Outro cara também que eu tiro o chapéu é o Prisco da Portuguesa também, que tem uma luta grande com o futebol feminino, né? Que você vê ali que ele faz por amor, né? Porque não tem retorno. E eu acho bem interessante isso aí. E hoje é prazeroso ver aí o futebol feminino crescendo, né? Mas a gente não pode esquecer dessas pessoas que não deixaram morrer, né? Que mantiveram ali também. Acreditaram no projeto. E hoje a gente vê o resultado que está crescendo. Ainda falta muito para o futebol feminino no Brasil. Sim. Acho que falta mais apoio, mais empresas acreditarem nas nossas jogadoras e incentivar para o nosso nível. Mas a gente está no caminho. Eu acho que a gente está no caminho. Eu acho que está muito legal. O campeonato está muito bacana. Tem estádios lotando aí para assistir jogos de futebol feminino, o que não acontecia. Sim. Há um tempo atrás não acontecia isso. Então, assim, tá muito bacana. Mas, galera, não esquece de deixar o like aqui, se inscrever no canal, beleza? Hoje recebendo aqui a Regildênia, nosso parceiro aqui, Sandro Charanda, aqui, um estúdio com gravações de lives, aula de instrumentos aqui, a gravação de podcast. Procurem aí, Sandro Charanda na internet, gente. Vale a pena aqui conhecer o estúdio, de repente você tem seu projeto, traga aqui pra ele, beleza? Rê, você lembra qual foi o seu primeiro jogo na Federação Paulista?
Foi no sub-15, sub-17, porque naquela época não tinha sub-11 e sub-13, Sim. né? Hoje os jovens começam no sub-11 e sub-13. Foi em Rio Preto, São José do Rio Preto. Rio Preto e a outra equipe, sinceramente, eu não lembro, mas foi longe, viu? É, a gente O rodava primeiro jogo muito, foi né? bem A longe. gente pegava os ônibus e ficava a noite inteira viajando para chegar de manhã no campo. E às vezes as pessoas só acham que a gente tá lá na Série A1. Só a parte boa, né? Olha só, não sabe o barro que a gente amassou. Teve um jogo que eu fui em Tupã, logo ali. Logo ali. O jogo era no sábado, às 15 horas. Eu saí da Barra Funda na sexta-feira à noite, 10 horas da noite. E aí viajei, voltei depois no sábado, né? Meia-noite. E cheguei em casa, acho que 4 horas da tarde. Então, quer dizer, eu saí de casa na sexta-feira e voltei no domingo. Para fazer um sub-20 da segunda divisão. E nem tinha quarto árbitro. Eu fiz isso na Ilha Solteira. Eu fui para Ilha Solteira, contei esse caso aqui até semana passada, que foram 13 horas para ir, 11 para voltar, porque para voltar não tinha um pinga-pinga. Mas foi, acho que a pior viagem que eu já fiz. Não desmerecendo o lugar, Ilha Solteira, claro que não, mas era muito longe. Era muito, mas tem que ir. Isso vale como experiência de arbitragem, experiência de vida e tem que começar assim. E só para pegar o gancho aí que a gente tá falando de sub-20 e contar rapidamente como que eu consegui, né, sair do sub-15 e do feminino, né, que era o que tinham me... Exatamente, Eu que tinham me... Como você quebrou essa barreira aí? Então, em 2006, teve o Campeonato Brasileiro dos Árbitros, em Brasília. Na parada da Copa de 2006, teve o Campeonato Brasileiro dos Árbitros. E teve um jogo lá, São Paulo mandou 2 times para lá, e tinha que mandar uma equipe de arbitragem. E eu fui para apitar os jogos lá, né? E rolou o campeonato, tranquilo, teve o estresse na semifinal entre o time de Brasília e o time de São Paulo. Sim. São Paulo ganhou, e foi para a final, inclusive ganhou, na final também foi campeão. E no dia 12 de outubro de 2006, no feriado de Nossa Senhora Aparecida, o pessoal de Brasília pediu uma revanche do jogo. E o responsável pelo time era o seu Aragão, José de Assis Aragão. E aí ele falou para mim, Regidênia, o pessoal de Brasília quer vir jogar aqui e tal. Você apita esse jogo pra mim? Eu falei, nossa, seu Aragão, é minha cara apitar esse jogo. Ele falou assim, filha, mas você sabe que vai ser difícil. Você lembra o que aconteceu lá em Brasília, né? Então não pense que você vai encontrar facilidade, não. Eu falei pra ele assim, seu Aragão, jogo fácil qualquer um apita. Exatamente. Bom é jogo difícil que a gente mostra pra que veio. Aí ele, você é minha árbitra. Quem você quer de assistente? Eu falei, as 2 meninas que foram comigo pra Brasília. Tinha sido a Márcia Simeonato e a Luciana Silva Ramos. Poxa, comecei com as duas. A Luciana também era da nossa turma, né? Eu comecei com ela antes da federação. É do sindicato 2003 e federação 2004. E aí teve o jogo foi no Morumbi. Tava um clima muito tenso entre os árbitros. Tava meio clima de derby. Eu ia jogar esse jogo. Eu só não joguei esse jogo porque eu tava escalado. Aí. E tava aquele clima de derby, os árbitros se prometendo, porque eu costumo falar que o jogador falta um pouco de inteligência, né? Para não ofender aquele animalzinho lá que a gente imaginou. Então, o jogador falta inteligência. E eu costumo falar que o árbitro, quando vai jogar bola, ele vira jogador e falta inteligência. Exatamente. Então, tava aquele clima tenso das 2 equipes, Brasília e São Paulo, com aquela rivalidade. E aí fomos pro jogo, Brasília saiu na frente, o capitão era Rodrigo Bragueto. E aí eu apitei uma falta. Aí ele baixou, eu não sei o que ele falou comigo, aí ele baixou para arrumar a bola e falou assim, Rê, você é nossa. Eu falei assim, não sou nossa não, eu sou árbitro e você é jogador. Ou você joga a bola ou você vai ser expulso. Aí ele, depois, né, a gente falando, pegamos o jogo junto e tudo mais, eu fiz 4º árbitro para ele na Série A1, ele falou assim, nossa, naquele dia você me colocou medo. Eu falei, não, mas é real, se você é jogador, eu sou árbitro, não tem essa que eu sou de São Paulo. Eu vou fazer o certo. Vou fazer o que tem que ser feito. E aí, Brasília saiu na frente. No final, São Paulo empatou, virou o jogo, ganhou de 2-1. E ao final do jogo, os árbitros acabaram se abraçando. Todo aquele clima de rivalidade, aquela coisa que tinha sido criada antes do jogo, acabou o jogo num clima de paz. E os árbitros vieram falar, né? Falou assim, parabéns pela sua atuação.
porque você que deixou o jogo nesse clima, né? Porque o clima antes era de guerra, mas acabou num clima de paz. E nesse jogo, o Coronel Marinho estava na arquibancada assistindo, porque ele queria entregar o troféu. E aí, ele desceu para entregar o troféu, ele me cumprimentou e falou assim, olha, gostei de ver a sua atuação. Sinceramente, você me surpreendeu. Se prepare que você vai ter sua chance. Na semana seguinte, eu estava escalada para apitar o Sub-17. Corinthians e Palmeiras. No Flamengo de Guarulhos, em Guarulhos. Uhum. E foi um jogo tenso, tinha observador, era o seu Abel. Seu Abel. Um jogo pegado, 3-2. Ele me deu uma boa nota, fez um relatório legal. Na semana seguinte, eu estava escalada para apitar meu primeiro Sub-20. Tanabi e Lemense. Também lá longe, lá em Tanabi. Meu Deus, já fui para Tanabi. Tanabi e Lemense, meu primeiro Sub-20 da segunda divisão. Também não tinha quarto árbitro. Fui, apitei, tinha observador. E você lembra que antes os observadores mandavam o relatório por a gente. Exatamente. No envelope lacrado. É. O observador foi no vestiário. Antes de lacrar o relatório, ele me mostrou o relatório. Ele falou assim, eu estou escrevendo aqui que a árbitra tem potencial para apitar jogos muito maior do que esse aqui. E aí ele deu, acho que 9,25 de nota. Ele falou isso, colocou o envelope, o relatório dentro do envelope, lacrou e mandou. Mas isso aí já estava no final do ano, né? Porque o coronel me viu em dia 12 de outubro. Aí veio o Sub-17, o Sub-20, já estava entrando em novembro já. Aí já ia acabar o ano, não fiz mais nada. Em 2007, apitei Copa São Paulo, estreiei na Série A3 do Campeonato Paulista. Olha só, a Regildênia de 2005, que não ia passar do Sub-15 e Sub-17, em 2007 estava estreando no futebol profissional da Federação Paulista. Série A3, União Barbarense Independente de Limeira, um derby ali regional também, né, com muita rivalidade pela proximidade das cidades. Graças a Deus também o jogo sem novidade, e daí foi. Em 2010 estreiei na Série A2 do Paulista. Não, em 2009 estreiei na Série A2. Em 2010 estreiei na Série A1, de quarto árbitro. Quarto árbitro. Que para mim, é óbvio que eu queria apitar um jogo da Série A1, mas para mim aquele jogo que foi Botafogo de Ribeirão e Ponte Preta, o jogo da volta da semifinal do Campeonato do Interior. O árbitro foi o Rodrigo Sintra, os assistentes Juliano Colise e João Bongalber. Sim. E eu de quarto árbitro. E ali, naquele momento, eu realizava um sonho, porque meu nome estava lá na súmula do jogo. Pois é. Na Série A1 do Campeonato Paulista. Você é Sub-15 em 2005... 2 anos. Chegar em 2010 na Série A1 do Campeonato Paulista. 5 anos depois eu estava na Série A1. Pois é, eu também cheguei na Série A1 do Campeonato Paulista em 2010. Estreiei apitando Santo André e São Caetano. Aqui, derby? O derby aqui do derby do ABC. E assim, realmente foi uma realização dos sonhos. Você tem ideia de quantidade de jogos que você fez? Não? Olha, por incrível que pareça, eu nunca fui muito ligada nessa questão de jogos, então não contabilizei meus jogos, não. Mas com relação a isso, eu sempre fui muito tranquilo. Bastante jogos. Mas eu fiz muitos jogos. Desde o Sub-15 até o profissional, o feminino, foram muitos jogos, com certeza. Muitos. E realmente, para se manter tanto tempo, tem que ter qualidade, tem que ter competência e tem que ter carisma também, porque não é fácil lidar com o meio da arbitragem. A gente sabe que tem uma série de vaidades, uma série de coisas, e que a gente tem que ir vencendo e tentar se adaptar. Troca dirigente, a gente tem que se adaptar a ele, e assim vai. E quando não dá certo, paciência. Faz o que eu em 2012, e sair. Em 2012 cheguei no quadro da FIFA. Pois é. 2012 você chega no quadro da FIFA. E como que foi entrar para a FIFA para você? Como que você recebeu essa notícia? O que aconteceu? Olha, na verdade, desde 2007, eu fazia o teste da FIFA, o teste físico, como aspirante. E aí, todo ano entrava um árbitro, entrava outro, e nunca chegava a minha vez. Meio que eu tinha perdido a esperança. E aí, em 2012, em novembro, o Coronel Marinho me ligou. Ele falou assim, Regildênia, tô te ligando para falar que... No final de 2011 ele me ligou, novembro de 2011. Falou assim, tô te ligando para falar que a partir do ano que vem você passa a ser um árbitro internacional. Inclusive você já está designada pela Conmebol
para participar do Sul-Americano Sub-20 no Paraná. Sul-Americano Sub-20 feminino, né? Em Curitiba, Paraná. Nossa, essa ligação foi... Você não sabe se você tá no chão, se você tá sonhando, se você tá... É uma sensação indescritível. Indescritível. Eu e aí a minha primeira atitude foi abrir uma champanhe e comemorar com a minha família, que sempre foi o meu porto seguro, meu alicerce, meu maior fã-clube, minha maior torcida. E não podia deixar de ser com eles essa comemoração. Entrar para FIFA, naquela época, era muito mais política do que hoje, mas ainda tinha gente que entrava por mérito. Porque a gente teve vários árbitros FIFA que não tinha condição de ser um árbitro FIFA, mas estavam lá por causa que tinha que ter região, tinha que dar uma espalhada nos árbitros FIFA pelo Brasil, e talvez não eram os melhores que eram o árbitro FIFA. Mas hoje eu já vejo que a coisa está bem mais fechada realmente. Hoje é mais mérito. Realmente, sim, o árbitro, para chegar, ele tem que ter todo um perfil, tem que ter todo. E tem que ser, né? Porque está representando o país. Exatamente. E assim, eles estão prezando muito mais hoje pela qualidade do árbitro. E tem que ser isso, né? o critério. Tem que ser, mas antes não era assim. Sim, mas hoje, que bom que mudou, né? Tem que mudar, mas tem que mudar. Tudo é um processo de evolução. Sim. Né? Todo é um processo de evolução. E gente... eu posso te garantir que, graças a Deus, eu cheguei por mérito próprio. Sim. Com minhas próprias pernas, e eu sempre falei, né? Graças a Deus eu não devo nada a ninguém. Eu posso entrar e sair de qualquer lugar e poder olhar no olho de qualquer um, sem ter que baixar a cabeça porque estou devendo alguma coisa. Isso, para mim, não tem preço. Apesar de não ter aptado uma Série A1 do Paulista, não ter aptado um profissional na CBF, eu me sinto muito realizada pelo que eu conquistei, né? Sim, pelas possibilidades que tinha aí, pelo que eu conquistei, pelo que eu aptei e, principalmente, ter o respeito dos meus colegas, né? Porque isso não tem preço. Eu costumo falar assim, quando a gente conversa nas rodas de arbitragem ali, e às vezes sai seu nome. E às vezes as pessoas falam, pô, por que não apitou a primeira divisão? Eu sempre falava assim, não apitou porque não quiseram, porque não deixaram, porque dava para apitar. Dava para apitar. Dava para colocar pelo menos uma oportunidade, ver o que ia acontecer. Porque você era acostumado a apitar jogos muito complicados ali fora da Federação Paulista, e eu tenho certeza que você ia se desenrolar você ia desenrolar o jogo. E outra, é muito mais difícil apitar uma segunda divisão. Série A2 do Campeonato Paulista. Série A2, Série A3. Eu costumo falar que a Série A2 do Campeonato Paulista é a mais difícil divisão do Campeonato Paulista, é a Série A2. Sim. Que ali é complicado mesmo levar. E você levava jogos. Muitos. Nunca levei um problema para a Federação Paulista, graças a Deus. Entendeu? Então, assim, realmente faltou talvez um pouco de coragem, um pouco de... como eu te falei, eu acho... oportunidade para você. Eu acho que era um momento, né? Não era um momento favorável para a arbitragem feminina. Não tinha essa coisa da arbitragem feminina. Mas não investia. Eu vi várias vezes que a federação não queria mulher apitando. Mas eu sou bem feliz com as oportunidades que eu tive e onde eu cheguei. Sabe? Eu sou bem realizada, porque para quem só tinha a possibilidade de apitar o Sub-15 feminino, eu apitei Série A2, que é muito difícil, e participei de vários jogos da A1, como quarto árbitro, como um árbitro assistente adicional. Então, para mim era uma realização a cada escala, né? Porque eu estava lá o meu nome na súmula. E aí depois veio a mudança de chave, o momento de parar. Deu ali, você se programou para 45 anos parar, fazer a sua aposentadoria na arbitragem. E aí você fez um jogo de despedida, onde estava ali, os dois assistentes eram seu sobrinho, o quarto árbitro era seu sobrinho. E a torcida? E a torcida da família inteira rolando ali na arquibancada. Como é que foi esse jogo? Como é que foi a emoção disso? Ver todo mundo ali trabalhando com você no jogo oficial da Federação Paulista. Eu me programei para parar com 45 anos. Desde que eu comecei na arbitragem, eu falei, não, eu quero parar com 45. Apesar de que, justo em 2017, 2018, a FIFA já mudou aí a questão da idade, né, que poderia continuar atuando, desde que esteja bem fisicamente. Mas eu falei, não, eu vou parar com 45.
Eu quero dar minha contribuição dentro do campo de jogo até 45 anos. Por quê? Porque eu queria parar bem. Meu último teste físico foi no dia 4 de janeiro de 2019. No dia 8 de fevereiro de 2019, eu faria 45 anos. Então, quer dizer, meu último teste físico foi 20 dias antes de fazer 45 anos. Aptei o profissional em 2019, né? A Série A3. Então, eu queria parar bem. Queria parar passando no teste físico, fazendo jogo profissional, fazendo bons jogos, por 2 motivos. Uma questão pessoal minha mesmo, de estar bem. E segundo, porque eu gostaria de ser exemplo mesmo e referência para as meninas. Porque é muito difícil um teste físico. Muito difícil. Para a mulher. Para o homem é difícil, mas para a mulher é muito mais. É difícil, a explosão muscular do homem é muito maior do que a mulher e já tem dificuldade, tem muitos hábitos. Eu nunca reprovei, graças a Deus, no teste físico, mesmo tendo, às vezes, as minhas dificuldades estéticas, enfim, tudo que me acompanhou pela minha carreira, mas nunca reprovei. Mas teve hábitos que eram muito esteticamente bem, fininho, bem fisicamente, voava em jogo, chegava na hora do teste físico, psicológico não ia bem, e passava mal, e não passava no teste físico. A questão é que o teste físico é muito difícil, né? Porque não basta só você estar bem fisicamente, você precisa estar bem psicologicamente também. Porque às vezes você vê um árbitro muito bem treinado, que você sabe que ele tem capacidade de passar no teste físico, mas na hora do teste tem um bloqueio, alguma coisa ali que ele não consegue. Dá mais nervosismo do que é um jogo. Então, eu tinha me programado para isso, para parar bem, passando no teste físico, para mostrar para as meninas, servir de exemplo, para mostrar para elas, é possível, porque a Regiane com 45 fez. Eu com 30, 35, 32, 25, 23, 28, 29, então eu também posso. Então esse foi um dos motivos, porque eu queria ser exemplo para as meninas, servir de referência mesmo, de mostrar para elas que é possível, é óbvio, que é muito difícil. Mais uma vez, eu vou relacionar com o homem, porque é inevitável não relacionar. Se o homem precisa treinar 3, 4 vezes por semana, a mulher tem que treinar 6, 8 vezes. Vocês têm que treinar 2 períodos. Eu mesmo treinava 2 períodos. Eu treinava com personal trainer na academia de manhã e à noite na pista com os árbitros, onde eu era a única mulher no grupo de árbitros. Então, já treinamos juntos. Isso já me ajudava, porque eu tinha que acompanhar o treino deles. Exatamente. Né? Então, não podia ficar para trás. Então, eu me programei para parar com 45 anos e eu nunca tinha pedido nada para nenhuma instituição, nenhuma escala, nem me ponha perto, me ponha longe. Eu simplesmente cumpria as escalas. Mas em 2019 eu fiz um pedido para a federação que eu gostaria de fazer um jogo com os meus sobrinhos. Não pedi o jogo, não pedi categoria, não pedi nada, nem qual jogo seria. A única coisa que eu falei assim, esse ano de 2019, eu gostaria de fazer um jogo com os meus sobrinhos. Os 2 assistentes e o 4º árbitro. Bacana a federação, a comissão atender isso e ter essa sensibilidade de que você estava ali para encerrar sua carreira, estava ali e colocar a família. Não, e você não acredita. Para trabalhar no jogo junto. Foi muita coincidência. Não foi premeditado. Foi coincidência. Porque, às vezes, esse jogo dá para ir todo mundo. Mas aí, às vezes, eu era escalada pela CBF, aí tinha que sair da escala. Aí, às vezes, já tinha saído da escala, os meninos, cada um estava em um jogo. E eu ia para outro jogo. E aí, foi indo. Eu falei, mas e agora? Aí, tipo, eu estava designada já para Libertadores Feminina, no Equador, em 2019. Como instrutora, como assessora de árbitros. A gente vai falar disso já. E aí eu falei para eles, falei assim, esse é o último final de semana que é possível para realizar meu sonho. Aí eu pedi o jogo que eu gostaria de ir. Eu olhei na tabela os jogos que tinha no Sub-20, porque teria que ser uma categoria que os meninos podiam fazer, e o Bruno não fazia profissional. Sim. Aí eu falei assim, tem um jogo no Juventus. Se pudesse ser esse jogo, eu gostaria. Por quê? Porque é um jogo em São Paulo, onde a minha família pode ir. Porque se eu fosse escalada, mesmo que fosse todos escalados, um jogo no interior, já ia ficar difícil para a família ir. Então, graças a Deus, eu fui atendida, que contei muito assim com apoio, com a ajuda do Vanderlei Martinuccio, que era ele que designava a categoria de base nessa época, que ele trabalhava na federação. E da nossa turma também, em 2004.
Então, contei muito com a compreensão dele. É óbvio que ele dependia dos outros membros ali da comissão, mas quem era o responsável pelas escalas da base era ele. Então, eu falei diretamente com ele. Eu falei, Martinus, tem esse jogo em São Paulo. Se puder me escalar nesse jogo, eu agradeço, porque a minha família vai poder ir. E aí, chegou o momento que foi muito, muito emocionante. De saber que ali era meu último jogo. É óbvio que a gente não pode errar nunca, né? Mas eu falei, mas no último, principalmente. No último. De contar com a arquibancada repleta de amigos e de família. Tava minha mãe, meus sobrinhos, meu cunhado, minhas irmãs. E no campo de jogo ter os meninos ali comigo, né? O Guilherme e o Bruno na assistência e o Gustavo de quarto árbitro. Então, o vestiário foi bem, bem emocionante. Você fazer o plano de trabalho, saber que era o seu último plano de trabalho, né? Saber que era a última vez que você ia sair ali do vestiário para ir para o campo de jogo para apitar. Então, foi muito emocionante. E ao final do jogo, no momento de lateral, que era para acabar o jogo mesmo, eu passei o apito para o Gustavo, literalmente falando para ele, agora é com você. Agora é contigo. Agora é com você. Eu já fiz a minha parte. Tá aí trilhando aí. Graças a Deus. Até a final do Copa São Paulo. Graças a Deus tá indo muito bem. E atuando aí, eu tenho certeza que logo, em breve, ele vai chegar na elite do futebol paulista, porque é o caminho dele, não tem jeito, né? Ele tá indo... A federação também tá fazendo um trabalho bem legal com os jovens, né? Com cuidado para não lançar e queimar etapas, né? Porque isso também não é bom para o jovem. Mas vejo que alguns não é bom para queimando a algumas instituição. etapas, né? Alguns ainda estão queimando um pouco das etapas ainda. Mas eu acho que os jovens que estão tendo oportunidade estão dando conta. Então, sabe por quê? Porque teve a bagagem, por exemplo, do amador. Então, mas aí eu não acho que é queimar etapa. Porque se eles estão dando conta, não está queimando etapa. Não, sim. É que assim, eu, na minha opinião, assim, por exemplo, o árbitro jovem que está vindo, ele tem que ter tido um pouco mais de bagagem numa Série A3, numa Série A2. Ele tem que rodar mais para chegar forte na Série A1 e plantado com a base toda para não sair mais. E às vezes o cara faz um jogo na Série A3 e já salta para a Série A1 e às vezes ele chega sem base. E ele acha que vai continuar apitando os mesmos erros que aparecem na Série A3, não aparece, não vai ser o mesmo que vai aparecer na Série A1. Porque na Série A1 aparece tudo. Mas eu posso falar, Bísio? Então, eu prefiro assim. Mas eu prefiro assim porque assim, o que acontece? A gente perdeu muito bons jovens árbitros com esse processo de segurar. E vai fazer A2, vai fazer A3, vai fazer segunda divisão, e vai passando o tempo, e vai passando o tempo, e vai passando o tempo, e vai passando o tempo. Agora não dá mais porque tá velho. Eu já prefiro porque precisa ter coragem para pôr. Mas já também já queimou muitos bons talentos por ter passado esse processo e ficou pelo caminho. Mas hoje em dia eu acho que o trabalho que está sendo feito, os jovens que estão sendo lançados, por mais que eles não tenham tido tanta base, não tenham feito tantos jogos na Série A3, na Série A2, na hora que ele chega na 1, ele está dando conta do recado. Então, e hoje também eu não vejo isso como uma queima de etapa. É visão. Então, de ver assim, não, esse cara é novo, esse cara não apitou muito A2 e A3, mas ele tem potencial, então vamos colocar. Por que a gente vai ficar segurando? Por exemplo, hoje o que está ajudando muito esses árbitros também é o processo do VAR, né? Hoje, com a entrada do VAR... Não, mas os jovens eu tenho visto com bons olhos e com personalidade que não tem usado o VAR. Tem um que eu venho acompanhando, que é o Matheus Candansan. Ele tem toda uma base familiar, teve também como você, por exemplo. E amador. Do amador. O pai, o Demetrios, também. Sim. O Demetrios, ele apitou Série A1 do Campeonato Paulista, no mesmo ano que eu, inclusive, e tal. Durou pouco, porque tinha muita lesão, uma série de coisas, mas é um grande árbitro, um cara muito bacana. E assim, rei do amador. Entendeu? Então, o Matheus acompanhou todo aquele processo também, como o Gustavo acompanhou o teu, e assim vai. Então, teve uma base, então ele chegou forte, chegou encorpado ali, mesmo não tendo tanto tempo nas divisões abaixo da federação. E ele chegou e precisa realmente encorpar um pouco mais de jogos, enfim, mas tá indo bem. Tá indo bem. Importa. Tá indo bem, tá indo jogos, precisa corrigir algumas coisas, alguns detalhes que a rodagem vai dar para ele, não tem jeito. Sim. Futebol, árbitro é rodagem. Então, se rodar... Falando em VAR, o que você acha do VAR no futebol brasileiro? Eu acho sensacional. Porque só nós que somos árbitros, a gente sabe o peso de um erro. Sim. Quanto dói, o quanto custa para o nosso emocional e para a nossa carreira profissional. Muita gente acha que isso, a gente sabe...
A gente não sofre. Só a árbitro de gente futebol sabe. acha que, errou, que se dane. Às vezes já sai mal de casa mal intencionado, acham essas besteiras que tem as místicas do futebol, né? Mas, assim, a gente sabe o quanto a gente sofre quando Só a erra. gente sabe. Isso é que é a grande verdade. Só nós sabemos o quanto dói o peso de um erro. E não é só financeiro. Não, não, financeiro para financeiro é mim, o segundo sinceramente, plano. para mim, sinceramente, o financeiro é meio secundário. Exatamente. Eu falo o abalo emocional nosso mesmo, sabe? O nosso sentimento de saber que errou, que pesou ali no resultado de uma competição, de um jogo, de uma classificação. Isso dói demais pra gente, né? Eu costumo falar assim, eu não tive grandes erros, já errei, óbvio. Claro. Qualquer árbitro que falasse, não, nunca errei, então pra mim não é nem árbitro. Exatamente. Quem falar que nunca errou, nunca Mas apitou. mesmo o erro que a gente tem, assim, a sensação do outro dia é que você querer cavar um buraco, entrar dentro e não falar com ninguém. Não ver ninguém, não olhar a televisão, não falar no telefone com ninguém, não sair de casa, porque você fica com aquela angústia, aquele sentimento ruim no coração, aquela sensação meio que de revolta com você mesmo, porque você não acertou, porque você errou. Então, só nós sabemos o peso de um erro. Só quem é árbitro sabe. Jornalista, torcedor, ninguém pode imaginar o que a gente sente, só nós sabemos. Eu tive esse sentimento no final da carreira já, quando eu estava realmente já pensando em parar, já estava vindo no processo já de não estar participando ali da elite, estava vindo ali apitando Série B e tal, Copa do Brasil. Eram jogos importantes, com certeza é. Muita gente quer estar lá onde eu estava, só que a gente vai perdendo aquela coisa, foi perdendo aquela coisa, e aconteceu isso para mim, um erro grotesco, que eu fiquei envergonhado, eu fiquei, nossa, eu falei, como que eu posso ter feito isso aí? Foi o sentimento é esse. Um jogo da Copa do Brasil, Sim. né? A Chapecoense e a ABC. E assim, eu ainda dei muito azar, porque a Chapecoense naquele dia ganhou o jogo de 3-1 de um time de Série D do Campeonato Brasileiro. Aí quando foi o jogo da volta, tomou de 3-0 e acabou sendo eliminada. E aí o meu erro aumentou o tamanho. E, assim, o dirigente, na época o Gaciba, me deu muito apoio, assim, é um cara muito humano. Pena que saiu do comando ali, mas tem o Alício que também é fantástico. São pessoas, assim, que o futebol tem que manter na arbitragem, porque foram árbitros, vivenciaram e, assim, não pensa só no lado instituição, o lado humano. Ele sabe o que a gente sente, né? Ele sabe o que a gente sente, sabe que o meu erro. E, assim, o Gaciba foi muito compreensivo comigo. Falou, Bijô, você tem bagagem pra segurar isso aí, irmão. Vai ficar fora uns diazinhos, tranquilo, mas ó, fica tranquilo. Você vai voltar e você tem bagagem. Tanto que você errou da forma que você errou e o jogo continuou tranquilo, como se nada tivesse acontecido. Porque você tem crédito com os jogadores, você tem tudo, você é conhecido, você é árbitro de finais de campeonatos. Então, assim, mas aquele dia, eu vou te falar, viu? Eu fiquei assim. É como eu te falando, o sentimento é esse. O sentimento é esse de revolta. Não só por mim, pela minha família, porque a minha família sempre fez aquela propaganda, assiste o jogo do Leandro, vai apitar tal jogo tal. E assim, eu cometi aquela gafe que, assim, imperdoável. E porque assim, eu já estava ali meio que no processo de pensar em parar, alguma coisa assim, mas tinha mais gente ali naquele campo que dependia de mim, que para ter sequência, enfim, os assistentes, eu já estava apitando pela Paraíba, então assim, me doeu mais por causa disso, sabe? Uhum. Eu prejudicar pessoas extras. Ali eu já comecei a falar assim, realmente tá na hora de parar, e não demorou muito, eu fui para mais 1 ou 2 jogos depois e resolvi parar, e aí, foi isso. E aí que entra a pergunta que você fez, né? O que você acha do VAR? Então, por isso que eu acho sensacional, a gente ter essa possibilidade de voltar atrás no erro e corrigir o erro, né? Se eu tivesse o VAR ali... Pra mim, isso não tem preço, né? E para o futebol também, né? Não só para o árbitro, para a instituição futebol. Hoje o futebol é importante o VAR. Hoje o futebol é business, é muito dinheiro envolvido nas competições. Copa do Brasil mesmo, já a primeira fase da Copa do Brasil já valia 1 milhão praticamente para a equipe. E isso ser jogado nas costas de um árbitro já é muito ruim. Então, se eu tivesse o VAR nessa partida, seria corrigido e estaria tudo tranquilo, não teria até problema nenhum. Seria só um erro. Exatamente, um erro que puxaria o meu orelha. Sim, óbvio. Claro, porque um árbitro, o que eu ouvi do Gaciba, inclusive, um árbitro do seu nível não pode cometer esse tipo de erro. Mas acontece, faz parte, né? Então,
Isso aí Então, respondendo a faz... pergunta, eu sou totalmente favorável ao VAR. Eu acho que veio para, primeiro, dar essa oportunidade para a gente, né, de corrigir um erro e não carregar esse peso do erro nas costas. E para o futebol também eu acho muito importante, né, poder mudar aí muitas histórias de jogos, campeonato, pela correção de um erro, né? Do sim, VAR. Então eu sou sim. totalmente favorável, sou fã. O VAR veio para ajudar e realmente E para mim, não quem sai fala mais. que não gosta do VAR, desculpa e respeito quem não gosta do VAR, mas é porque não gosta da coisa sendo feita honestamente. Ó, ainda tem aquela mística do futebol, do boteco, do dia, não, que o isso não pessoal tem nada a ver quer com isso. ganhar roubado, quer ganhar que o árbitro com erro de juiz, e isso acabou no futebol. Não dá para ter mais isso. O árbitro tem família, o árbitro tem vida social, ele sai na rua, ele é cobrado, as pessoas cobram ele pelo erro. E agora com o VAR, isso ajuda muito. E quem é contra isso vai acabar ficando fora. Quem não se adaptar com o VAR... É como eu tô te falando. Super respeito, porque é a opinião de cada um, Claro. a gente tem mais que respeitar. Mas a minha opinião pessoal das pessoas que não gostam do VAR, porque não gosta da coisa sendo feita honestamente. Honestamente, exatamente. Pra mim, a minha opinião pessoal, posso estar errada? Posso, mas é a minha opinião. Mas super respeito quem pensa diferente. Ao futebol, veio para dar eu respeito clareza quem pensa diferente, mas... Porque antigamente tem aquela coisa do erro, e o árbitro era crucificado, e aí quando vem uma ferramenta que pode corrigir um erro absurdo, um erro claro, aí as pessoas não querem o VAR, porque demora, porque... Não, pô, claro que vai demorar um pouquinho a mais, vai ter aquele processo de revisão, de repente tem lances que vai levar um tempo a mais, hoje as revisões até estão mais rápidas, estão mais curtas, porém é um processo, tudo é um processo de evolução e o VAR veio para ficar no futebol. E outra coisa, não vai ter jeito. E mesmo com o VAR, as pessoas ainda falam, mas ainda tem erro. Tem erro, porque é uma tecnologia que é operada por homens. Por humanos. Homens. Humanos. Então, não tem jeito, vai ter o erro ainda. Mas, se você for colocar aí na estatística de acertos e erros, eu acho que o erro vai ficar com menos de 0,5 no montante de todos os jogos e todas as decisões. Então, eu só posso ver com bons olhos e Legal. Sou totalmente favorável. E hoje você mudou de função, você foi para a função de avaliadora de árbitros, assessora, e aí você começou Instrutora. Instrutora. É que foi tanto mudando. Antes era observadora, aí depois foi avaliadora, aí depois foi assessora e agora é instrutora de árbitros. Na verdade, esses 3 primeiros continuam sendo a mesma coisa. O avaliador, o observador e o assessor continuam sendo a mesma função. Que foram dando mais sofisticação ao nome, talvez. É que, na verdade, dependendo da instituição, muda o nome. Muda o nome. Mas eu sou observadora para o telespectador entender. Sim. Eu sou observadora porque eu vou no campo de jogo para analisar a atuação de arbitragem e fazer um relatório para a instituição. E sou instrutora porque eu passo a instrução para os árbitros, né? Igual teve a pré-temporada no Paraguai, inclusive também dia 26 já viajo para Uruguai, onde vai ter a Sul-Americana Sub-17, que vai ter o curso prévio e vou atuar lá como instrutora e como assessora de árbitros. Então, assim, como eu falei, eu me programei para parar aos 45 anos, porque eu falei, minha contribuição dentro do campo vai até 45 anos, e depois dos 45 eu quero passar para o lado de fora do campo, né? Fazer essa função. E avaliando os árbitros, como é que foi esse processo? E de assim, porque você lida com carreiras. E não tem jeito. Você hoje, com todas essas câmeras, com toda a imagem, a informação chegando, não tem jeito de tentar passar pano e isso não seria profissional da sua parte, claro que não. Mas a gente sabe que os árbitros, quando chega uma avaliação negativa, algo do tipo, eles ficam chateados, eles ficam assim... Você já teve alguma experiência assim de tipo árbitro ficar chateado contigo, de ter algo tipo uma reclamação, alguma coisa desse tipo? Como que é? Olha, quando eu decidi ser assessora, analista de arbitragem, eu pensei o seguinte, e é o meu lema de vida, assim eu vivo a minha vida, né? Dê ao outro o que você gostaria de receber. Então, quando eu pensei em ser assessora, eu falei assim,
eu vou ser o analista que eu gostaria de ter no meu jogo. Que por muito tempo eu não tive, né? Sim. Mas eu falei, eu vou ser o que eu gostaria de ter. E aí, inevitavelmente, é impossível você não entregar o seu melhor. De você não se colocar no lugar do árbitro e saber o que ele precisa, né? O que ele precisa ouvir, o que precisa ser apontado no relatório. Então, mesmo que seja uma questão a melhorar, a forma que você coloca, né? De uma forma que fique claro, que o árbitro leia, reflita e fale assim, não, tem razão. Isso aqui tem razão. Não colocar de uma forma, errou. Pejorativa. E não supervalorizar um erro. Porque nós, árbitros, mais uma vez eu falo assim, de se colocar, porque nós, árbitros, sabemos quando a gente errou. Até quando marcou uma falta que não era falta, quando deu mostrou um cartão que não era para mostrar, a gente já sabe. E principalmente quando deixa de marcar um pênalti, ou quando marca um pênalti errado, ou quando mostra um cartão vermelho e não era para vermelho, ou vice-versa, né? E jogos, estamos falando de jogos que não tem VAR, né? Que não dá para voltar atrás e corrigir. E aí o árbitro já sabe de tudo isso. E ele sabendo, já tem uma ferida lá, né? Não precisa eu, como analista, ir lá e meter o dedo na ferida dele e machucar mais ainda. Eu preciso mostrar para ele, pontuando no relatório, o porquê levou a tomar aquela decisão. Bacana. Por quê? O que ele poderia fazer diferente? Está posicionado em qual lugar? Que decisão deveria ser tomada? Então, é o que eu falo. Eu procuro ser o analista que eu gostaria de ter no meu jogo. Eu quero que a pessoa me aponte o que eu preciso melhorar. Porque a gente não vive só de elogios, né? Eu costumo falar que a gente cresce muito mais com a crítica do que com o elogio. Hoje porque em dia, a crítica te força a pensar e procurar melhorar. Hoje em dia, com as ferramentas que vocês têm para avaliar, é excelente. Então, vocês fazem ali recorte de vídeos, enfim. E eu já tive, por exemplo, o caso na minha época, no jogo da Série A1 do Campeonato Paulista, num clássico, que eu fui muito bem. Todo mundo elogiando tudo, e o observador conseguiu escrever um relatório totalmente negativo e, assim... totalmente que não condizia ao jogo. Não condizia o que aconteceu no jogo. Ai. E eu fiquei meio bravo com aquilo ali. Mas eu falei, gente, o que eu faço? Aí fui conversar. Na época, o Coronel Marinho, da comissão de arbitragem, e com o Arthur Alves Júnior também, que estava na comissão, era o braço direito do coronel ali. E eu falei com ele, falei assim, olha, eu recebi o relatório e, poxa, todo mundo elogiando a arbitragem, todo mundo... até na Folha de São Paulo, no dia posterior ao jogo, saiu uma capa, porque o jogo foi muito ruim. Foi um 0-0. E aí na Folha de São Paulo, no dia seguinte, saiu minha foto em cima escrito o melhor do jogo. E vou te falar, aquele jornal só batia nos árbitros. E na Folha do Esportes, ali no canal do Esportes, né? E aquele dia me elogiou, fez uma matéria minha do jogo ali. E o observador conseguiu ver umas perfumarias que não tem que se ver num clássico. Era o primeiro clássico. Era, sabe, uma coisa assim, uma responsabilidade, uma pressão. E foi assim, muito chato o que aconteceu. É o que eu te falo. Muito mais lado pessoal a coisa pelo relatório. E aí o Coronel Marinho, pelo telefone, deu para ouvir ele rasgando o relatório. Ele falou, Bijô, é esse relatório aqui, ó. Ele rasgou. Ele rasgou o relatório e falou assim, pra mim não serve pra nada isso aqui. E jogou o relatório no lixo e falou assim, fica tranquilo. A gente sabe o que aconteceu no jogo e vai ser tudo certo. Mas então, Deu 2 semanas ali, eu tava vendo um outro clássico, inclusive. É supervalorizar o erro, o equívoco, e não valorizar a parte boa. A parte boa da coisa. A parte boa da coisa. Só que também nós sabemos que as administrações anteriores também não preparava o analista. O analista. Eles mandavam para o jogo e tá tudo certo. Hoje não. Hoje, com a administração da Ana Paula de Oliveira, nós temos reuniões periodicamente, entendeu? E mostra estatisticamente como é que está sendo as análises dos analistas. Então, eles têm esse cuidado também com a gente, para manter a gente bem informado. Se não fez uma análise legal, eles mesmos já vão, ei, vem aqui, ó, refaça que não é assim. Entendeu? Então, eu acho que para a arbitragem funcionar, é isso que precisa acontecer.
quem está lá na direção cuidar de todos os setores. Sim. Por quê? Porque é importante um árbitro bem avaliado, é importante para a comissão, porque ela vai ter aquele material para falar, não, esse árbitro eu posso pôr nesse jogo. É importante para nós, analistas, também saber se nós estamos fazendo um bom trabalho ou não, para seguir trabalhando dessa forma ou melhorar o que tem que melhorar. E a arbitragem muda no geral. E por que eu te falo que hoje tantos jovens talentos estão sendo descobertos? Porque tem muito analista. Tem analista. A gente sabe que antes só tinha analista na série A1, A2 e A3. E eu sempre questionei, eu falei assim, peraí, mas no profissional, os árbitros já precisam saber apitar. Não precisa tanto de analista, precisa de analista lá no Sub-15, 17. Na base. Que vai lapidar, que vai lapidar e que vai achar esses novos talentos e tudo mais. Hoje, com essa direção, todas as competições têm analista de jogo. Copa São Paulo, aí que eu não sei qual o número de partidas, mas aí tinha 132 equipes, então foram mais de, sei lá, 150 jogos. Eu não sei, sinceramente eu não sei. Em todos os jogos tinha analista de vídeo. Isso é bacana. Sub-15 e Sub-17 tem analista. Feminino tem analista. E esse material que vai chegar para a federação e falar, esse árbitro aqui é bom. Eu mesmo cansei de ver árbitro, assistente na base, além de fazer o relatório, ligava, no caso da Sub-15, Sub-17, era a Tatiana Sacilotti, que era responsável pela escala, eu mandava, assistente muito bom aqui, bom posicionamento, postura, o árbitro aqui, fora de série. Se quiser, pode até dar uma chance numa categoria a mais. O VR no Sub-20, muito bom. Além de fazer o relatório, eu falava quando algum árbitro ou assistente me enchia os olhos. Sabe, para não deixar só naquele papel. Porque, às vezes, para eles também é difícil ter que ver tudo. Eu, por exemplo, eu fui descoberto, entre aspas, num jogo da Federação Paulista, num jogo em Santos. Foi numa, acho que quartas ou oitavas de final do Campeonato Paulista Sub-17, Sub-15, Sub-17. E num jogo que não tinha analista, a princípio, não tinha nessa na muito poucos. Os jogos que tinham na categoria de base analista. E foi em Santos, um jogo na Vila Belmiro, e eu apitei essa semifinal, foi um 2-2, eu lembro até hoje, e tinha um observador na arquibancada que não estava designado para o jogo. Estava assistindo o jogo. Para assistir com a sua amiga Adriana, inclusive, para nossa amiga Adriana. Ele foi lá assistir o jogo. E quando acabou o jogo, ele foi no vestiário. Ele falou, rapaz, eu nunca tinha visto você apitar, não. Eu não sou analista do jogo, mas eu vou fazer um relatório seu, vou entregar para a comissão, porque merece. Então, assim, eu dei muita sorte de estar ali um cara que tinha muita influência, o seu Nivaldo Filé, na época, né, na federação. E, assim, era um analista muito respeitado pela comissão. E ali ele fez um relatório, e depois daquele jogo, eu te confesso, eu doei o meu uniforme para um árbitro amador lá na cidade de Atibaia, de onde eu comecei a apitar. Eu doei. Achei que já tinha acabado o meu ano, porque ali era finalzinho já do ano, das competições, já não teria mais nada. E para minha surpresa, na outra semana eu estava escalado na final do Campeonato Paulista Sub-15, São Paulo e Pão de Açúcar. E eu tive que voltar lá e pedir emprestado novamente de volta para poder apitar esse jogo. Então, assim, o analista é muito importante para a formação. Muito o que você disse, na formação. Exato. Ele é mais importante na formação. E ali que você descobre um talento. E eu vou além mais, Rê. Eu não sei se hoje é assim, eu acho que não, mas eu já peguei época que o analista ia no vestiário e dava um feedback pra gente. E eu vou te falar que eu peguei um cara ali muito bacana, que depois serviu ali como um tutor para mim, ele me ajudou muito, foi o Vladimir Vassoler, e ele me deu muitas dicas de arbitragem, tudo, e eu acho que é muito importante o árbitro ouvir os mais experientes, ouvir um assessor, um cara que foi árbitro, porque hoje, se eu não me engano, a exigência tem que ter sido árbitro e tal, porque não tinha época aí que tinha gente que caía de paraquedas porque a federação precisava e não tinha.
Mas hoje não, hoje tem que ser árbitro, tem que ter passado o que a gente passou ali para entender o que tem que ter acontece, feito o gente. curso de De analista. analista. Então, assim, é muito importante o árbitro na formação. Mais até do que a Série A1. Sim, Mas tem que óbvio. ter também, claro. Sim. Mas na formação é onde a gente precisa ter Sim. ali. Então, realmente... E eu costumo falar que o analista de arbitragem são os olhos da comissão de arbitragem. Exatamente. Então, a gente também precisa ser muito, muito honesto e fidedigno com o nosso relatório. Porque assim, quando nós apitávamos e quando ia fazer o relatório, teria que ser honesto e fidedigno, realmente com o que aconteceu no campo de jogo e relatar, né? No caso de um dirigente chato que você expulsou porque mandou você tomar água com açúcar. Você tinha que colocar só, expulsei porque aos tantos minutos de jogo, mandou tomar água com açúcar. Geralmente não é água com açúcar que eles mandam a gente tomar, não, né? Mas tudo bem. Mas tinha árbitro que queria florear mais, que era para complicar mais o dirigente. Ah, não, eu vou botar mais aqui, vou carregar aqui, que é para ele pegar mais jogos. Mas o certo é a gente colocar só o que aconteceu. É sempre ser assim. Então, o analista de arbitragem, eu costumo falar que ele precisa ser fidedigno com esse relatório. O árbitro foi bem? Coloca lá que foi bem. O árbitro cometeu um equívoco? Coloca lá que o árbitro cometeu um equívoco. Porque você vai estar ajudando a carreira dele, porque você vai pontuar o que precisa melhorar e você vai estar passando a informação para a comissão de arbitragem. E como você perguntou, hoje a orientação é não ir no vestiário. Uhum. Entendeu? Ah, mas não é legal falar, mas talvez... Tem árbitro que não aceita também, né? Tem árbitro que não está Vai criar preparado. atrito, eu entendo tudo isso. Tem árbitro que não está preparado para escutar. Exatamente. E tem analista que não está preparado para falar. Pra falar. E assim, eu super concordo com essa decisão da direção da arbitragem, porque se um não pode, o outro também não pode. Não, sim, claro. Então, mas o trabalho que tem sido feito, sensacional. Com o nosso desenvolvimento como analista, e automaticamente a gente faz bons relatos e descobre aí muitos bons árbitros Mudando assim que até dificilmente teriam chance. o assunto totalmente, a nossa entidade de classe, né? Você chegou a ser diretora do sindicato? Chegou a trabalhar com o sindicato ou não? Eu Como dirigente? Não, eu sou atual vice-presidente do sindicato. Então, é isso que eu ia chegar. O nosso sindicato, o que aconteceu? Porque na época que nós começamos, no sindicato, era assim... Era a entidade, a modelo de arbitragem aqui em São Paulo. Sim. E no Brasil. Sim. Era o melhor sindicato do Brasil, era tudo. E aí nós tivemos graves problemas de administração, de uma série de coisas. E hoje a gente vê que o sindicato ele está numa situação crítica. Está agonizando. Parece que está respirando por aparelhos. Está agonizando. E está ali, tipo, quase que abandonado. O que acontece? O que falta? Importante, até agradeço você fazer essa pergunta, que não estava nem na pauta, pelo menos eu nem vi, mas é importante essa pergunta, por quê? Nós assumimos o sindicato em janeiro de 2020, né? E em março de 2020 tivemos aí o problema mundial, Sim, né? sim. Esse problema aí que essa situação complicada que o mundo passa aí. Que o mundo passa hoje. E nós já pegamos o sindicato já respirando por aparelhos. Sim. Devendo árbitros que tinha feito jogos para o sindicato. Um exemplo, jogos na OAB, jogos no Clube Jundiaiense. E o sindicato já tinha recebido esse dinheiro dos credores e não repassou para os árbitros. Porque ele tinha feito o jogo em 2019. Fora algumas dívidas trabalhistas, Não, uma série de coisas. Né? Muitos problemas. E aí nós assumimos com a proposta de tentar arrumar a casa. E também você sabe que o sindicato recebia diretamente o dinheiro da Federação Paulista. E repassava para os árbitros. Descontava já os 3%, né? Sim, que é a parte do sindicato, e repassava para os árbitros. E isso dava uma sobrevida demais. Sim, sim. Para a entidade sobreviver. Justo em 2020, quando entrou a nova direção na Federação Paulista, também na parte da arbitragem, não sei por que cargas d'água, pediu para tirar o pagamento do sindicato. Com isso,
o árbitro também não se sentiu obrigado A repassar. a repassar. A parte O árbitro que é sindicalizado, que sabe que recebeu uma taxa, que 3% da taxa é do sindicato. Mas ele não se preocupa de pagar. Não repassa. Não repassa, não paga anuidade. E eu costumo falar para os árbitros, alguns que me perguntam, que eu tenho oportunidade de falar, eu falo, gente, o sindicato é de vocês, não é nosso. Nós estamos só administrando. Só que é impossível qualquer entidade trabalhar sem dinheiro. E se o árbitro não fizer a obrigação dele de pagar, a gente não tem o que fazer. Nós vamos administrar o quê? Nós vamos fazer o quê? A sede para estar aberta, porque aí aparece um monte de árbitro reclamando, blogueiro reclamando que o sindicato tá fechado. Mas como que a gente vai abrir? Como vai pagar água? Como que vai pagar luz? Como vai pagar internet? Como vai pagar funcionário? Como vai manter a entidade aberta? Se os donos do sindicato, os proprietários do sindicato, não estão dando a sua contribuição para poder manter a entidade viva, o que a gente vai fazer? Se a gente já pegou o sindicato no vermelho. Então, eu costumo falar assim, o sindicato é uma instituição fortíssima, mas quem deixa forte é o árbitro. Se o árbitro não tiver essa consciência, a gente não tem o que fazer. Sendo que nós já pegamos ele devendo mais de 80 mil reais de dívidas. Algumas coisas até, não sei que milagre. O Aurélio, que é o presidente, porque eu sou vice-presidente, aí eu sou sincero em falar, não entendo nada de administração, nada. Eu topei esse desafio porque eu aceitava o convite dele, eu não teria uma chapa de oposição para a gente tentar mudar, mas o Aurélio tem feito milagres. E aí eu te dou um exemplo. Tinha árbitro que estava na corregedoria, não está trabalhando. Mesmo árbitro que não era sindicalizado. O Aurélio foi lá, brigou pelo árbitro, entrou com todos os ofícios que era necessário. Eu estou dando exemplo de 5 árbitros, não vou dar nomes, claro. E aí 5 árbitros estavam lá na corregedoria sem trabalhar, procurou o Aurélio foi lá, brigou, botou os ofícios que era necessário. Os caras foram liberados para trabalhar. Quer dizer, os caras voltaram a trabalhar, voltou a ganhar dinheiro. E não era sindicalizado. Para mim, no mínimo que essa pessoa tinha que falar e fazer, era ter gratidão pelo que o Aurélio fez, porque brigou com ele mesmo sem ele ser sindicalizado, e falar assim, não, agora eu vou me sindicalizar e vou pagar o sindicato. Desses 5, 1 fez isso. Realmente... Então, como que o sindicato vai sobreviver se o árbitro não tiver a consciência que depende dele? O sindicato é dele. Se ele não pagar, a gente não tem o que fazer, porque não tem como eu tirar do meu bolso e colocar lá no sindicato. Um sindicato forte, principalmente o futebol. E o Aurélio tem trabalhado, viu? Arbitragem. Tem trabalhado muito e conseguido muitos benefícios para o sindicato, para os árbitros, mesmo sem ter o apoio. E todos acabam beneficiados, porque não dá para você falar assim, não, faz só para o que é sindicalizado e o outro não. É para a classe. E ele está fazendo. E cada vez mais a gente está perdendo associado. O cara já não pagava mesmo, mas ele só manda carta, não quero mais. Entendeu? Então fica difícil a gente trabalhar. Assim que naquela época que a federação repassava, era muito mais até tranquilo de tocar o sindicato. Claro, as dificuldades sempre teve todas as administrações, mas hoje... Mas com dinheiro é fácil trabalhar. Sem esse dinheiro da federação que não passa mais. E os árbitros não colaborando com o sindicato, que tem que fazer a colaboração, tem que deixar a entidade forte para poder ver o retorno. Aí muita gente reclama, pô, para que eu vou pagar? O sindicato não faz nada por nós. É claro que não faz. Não, tem tá como fazendo fazer, sim. Não, mas não tem como fazer mais do que eles exigiriam. Eles gostariam. Gostariam, de repente, de ter um convênio médico, algo do tipo, mas quem deixa forte é o próprio árbitro. E o próprio árbitro se afastou do sindicato. Se afastou por N motivos, enfim, que não cabe mais. Realmente, hoje, a gente vê muito árbitro reclamando, só que não faz a parte dele mínima, que é ajudar o sindicato e pagar a sua anuidade, a sua mensalidade e fazer colaborar. Inclusive, os árbitros federados não fazem, todos eles largaram. Eu acho que dá para contar nos dedos se tiver algum árbitro federado lá pagando, que assim, já não gostava de pagar na época que tinha que pagar, que era obrigado. Agora que ficou aleatório mesmo, eu pago se eu quiser, entre aspas, agora que não vai pagar. E isso, quando vocês assumiram, eu falei pro Fabrício, árbitro não vai pagar. Por livre e espontânea vontade, não vai pagar. Você pode apostar nisso. Não, Bizio, vai sim.
tal, o árbitro vai continuar pagando. Eu falei, não vai pagar, cara. Olha, Se não tiver, eu só pagava porque eu era obrigado. Agora, árbitro que não é obrigado, vai tirar aquele dinheiro da taxa para dar para o sindicato? Não vai. Não vai fazer. E aí não tem jeito. Se mostrou isso na prática. e eu vou te falar Hoje o uma árbitro coisa, faz a assim, parte dele, que é pagar o sindicato. eu vou te falar uma coisa, Bísio. O meu sentimento, assim, o sentimento da diretoria é que nós nos sentimos traídos. E agora nós fomos largados. Porque todo mundo apoiou, não, vamos, nós vamos ajudar e coisa e tal. A gente meteu a cara, como eu falei, assim, era meu último ano em 2019, fiz o teste físico, estava trabalhando no profissional e para o presidente e o vice, para poder se candidatar, precisa pedir afastamento dos jogos profissionais. E eu pedi afastamento, eu poderia apitar profissional até o final do ano. Eu pedi afastamento para poder aceitar esse desafio, o Aurélio a mesma coisa, e todo mundo, vamos apoiar e coisa e tal. Na hora que a gente ganhou, que era falar assim, não, agora... Porque imagina, nós, não desmerecendo qualquer outra direção do Safes, mas nós, todos jovens, mente aberta, pessoas que queriam o bem da entidade e dos árbitros, todo mundo arregaçando a manga para trabalhar mesmo. Imagina se a gente tivesse dinheiro, o que entrava antes, o que a gente não ia fazer? Realmente. Só que o que aconteceu? A gente dependia do árbitro, já que a federação tirou o pagamento do sindicato diretamente. A gente dependia do árbitro. O árbitro largou de mão, então o que a gente pode fazer? Exatamente. Aí eu acho interessante cobrar da gente, porque tá fechado. Mas como que vai abrir se você não paga? Exatamente. É impossível. Hoje, assim, eu vejo muita gente reclamando, mas infelizmente não sabe o que está por trás disso. Não sabe. Então, eu digo assim, o árbitro, assim, leigo, que só pagava, apitava os jogos, ele fala aleatoriamente, porque ele não sabe o quanto custo gera para manter um sindicato aberto, funcionário, internet, água, luz, telefone, o prédio, enfim, uma série de situações ali. Ele acha que o sindicato ganha a verba da federação e tem que se manter. Acho que cai do céu, né? Ele cai do céu o dinheiro. E não é. O dinheiro próprio é dos próprios associados dos jogos que eles faziam e que não cai o repasse. Mas paciência. É uma pena, porque a gente dá uma dó. Era uma potência e, infelizmente, a gente viu desse jeito assim, enfim. Mas faz parte. Rê, vamos falar um pouquinho aqui de um tema que hoje, esse ano, 2022, é o tema a ser discutido, é o tema que todo mundo ali, ou é A ou B, hoje o país se dividiu, que é a parte da política, né? Então, o que você se coloca assim? Você se coloca... Bom, primeiro, você é de direita, de esquerda, de centro? O que você se considera? Ó, pra te falar a verdade, sem essa de ficar em cima do muro ou qualquer coisa parecida, porque você sabe que eu tenho personalidade e eu não arrego, não. Mas eu não me classifico assim, eu sou isso, eu sou aquilo. Entendeu? Porque eu não voto em partido. Eu voto na proposta da pessoa. Deveria ser assim. Eu voto na proposta da pessoa. E aí eu vou te dar um exemplo. Que talvez se de 100% dos brasileiros, se você perguntar em quem votou na última eleição, porque nós tivemos na última eleição presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual. Se você perguntar os nomes em quem ele votou, é capaz que... Não lembra. 99% aí não lembre. E aí eu posso te falar. Na última eleição, eu votei para deputada federal, a Samia Bonfim, que é do PSOL. Para senadora, eu votei na Mara Gabrilli, que é do PSDB. Para governador, eu votei no Márcio França, do PSB. No primeiro turno, para presidente, eu votei no Ciro Gomes. PSD, eu acho. Então... PCdoB, né? Se não me engano. PCdoB? Não, deixa eu ver se é PCdoB. Eu fiz uma colinha aqui. Em o PDT. PDT, exatamente. PDT. Ciro Gomes. Ele é um dos homens fortes do PDT. Exatamente. E aí, no segundo turno, por questão de princípios, pela forma que eu fui criada, que a minha mãe sempre falou duas coisas pra gente. A minha mãe não tinha muito estudo, não. Né? Faculdade, essas coisas, mas ela criou a gente, os 6. Ela sempre falava
duas frases que ficou gravada na minha mente. Ela sempre falou assim, ó, respeite para ser respeitado. E direito tem quem direito anda. E se você analisar essas duas frases e você colocar no mantra para uma criança, na educação de uma criança, vai ser uma pessoa de bem. Inevitavelmente não ser de bem. Por quê? Se eu quero que você me respeite, eu vou te respeitar. Se eu quero andar certa, eu tenho que fazer as coisas certas. Então, por uma questão de princípios, de respeitar as pessoas, as diferenças e tudo mais, impossível votar no atual presidente. Impossível. E sem falar que, com todos os defeitos, que a gente sabe que teve muitos defeitos, muitos problemas, as administrações do PT, mas eu, como um pobre nordestina que sou, eu sei que ele fez muitas políticas públicas voltadas para os menos favorecidos, né? Como Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, FIES, ProUni, esses tantos projetos aí que favoreceu muito o pobre, né? Passagem de avião. Pobre não tinha direito de viajar de avião. Pobre viajava. Eu viajei muitas vezes. Porque eu cheguei aqui em 90 e eu muitas vezes viajei, as primeiras vezes que eu fui e voltei lá no Pernambuco, eu fui de ônibus e ficava 36 horas no ônibus. E aí o pobre teve direito de viajar de avião, porque houve um incentivo, aí baixou as passagens, coisa e tal. E aí a atual administração fala, não, deixa o dólar alto, porque até empregada doméstica estava indo para Disney. Aquela coisa que pobre não tem direito a nada, né? Só de trabalhar. Então, por questão de princípios, no segundo turno eu votei no PT. Entendi. Era o que eu queria? Não, porque se fosse o que eu queria, seria Ciro Gomes. Mas era o que tinha, e entre os dois, aí por questão de princípios e pelo que eu fui criada, questão ética e moral... Um lado meio esquerda, assim, centro-esquerda e tal, porque a maioria dos seus votos foram mais pro lado da esquerda e tal, até por causa da parte social. Então, enfim, mas não é a questão que eu me identifico. Se tiver uma pessoa que for assim, que é do PSDB, que for do Centrão, que tiver uma proposta que eu me identifique, eu voto na proposta. Sim. Sabe, o que ele está me propondo? O que ele vai mudar? O que vai ser diferente? É que assim, hoje, as partes que você fala, das partes políticas, incentivos, uma série de coisas, a conta tá chegando. A conta chegou, entendeu? Porque não tem jeito você sair dando, fazer um monte de projetos, para as pessoas, tudo, porque a conta vai chegar. O dinheiro vai chegar. E infelizmente, com tudo isso, que alguém tem que pagar a conta, mais a corrupção que foi feita, que foi comprovada, a gente devolvendo milhões e milhões de dinheiro aí para a Lava Jato e tal, que foi no comando do PT. Então, assim, eu tenho um pouco assim de divergência, assim, porque realmente, para mim hoje, tá? A ou B, para mim só não é A ou B. Você falou, tem que ser na proposta. Tem que ser na proposta. Até hoje, minha primeira opção de voto, se fosse para presidente hoje, eu não votaria no Ciro hoje. Se fosse por mim, eu quero uma mudança, um cara que eu acho que vai mudar. Para mim seria, mas eu acho que nem vai ser candidato a presidente, eu acho que até já definiu pelo PSDB, seria o Eduardo Leite. Do governador do Rio Grande do Sul. O Dória ganhou, porque é do mesmo partido do Dória, e o Dória ganhou as prévias, e vai ser o Dória. Infelizmente, né? Infelizmente. Não vai ganhar nada. Não vai. A briga eu acho que o Eduardo Leite era capaz de ter mais chance do que o Dória. Mas hoje tá muito... Porque a rejeição do Dória é muito alta. Mas está muito polarizado. Eu acho que qualquer um que chegaria para brigar hoje é Lula ou Bolsonaro. E no segundo turno nós vamos ter que decidir entre os dois. Não vai fugir disso aí. Não tem jeito. Dificilmente. Aí tem o Moro aí vindo timidamente e tal, mas ainda eu acho que não é forte politicamente para derrubar esses dois que levam aí grande parte do eleitorado, e a gente vai ter que decidir sobre os dois, não tem jeito. Aí eu vou... E aí inevitavelmente aí eu vou Lula. E aí a gente vai infelizmente. ter que, assim, eu de verdade... É o que eu queria, não é? Então, eu, infelizmente, assim, por princípio que eu falo, PT não dá. O Bolsonaro é o que eu queria? Não é o que eu queria. De verdade, não é.
lá em 2018, na eleição e tal, para mim eu achava que seria a mudança, beleza. Eu acho que ele perdeu uma chance tanto de fazer um trabalho e conquistar. Sabe, mas assim, eu acho que ele faz sim algumas coisas boas. A equipe dele, o ministério dele que ele montou é muito bom. Tem muita gente boa ali. Só que o problema é que eu acho que ele morre. Ele também, a família dele assessora ele de uma forma totalmente equivocada. Mas ele é muito mal assessorado, ele fala muita coisa que o brasileiro antigamente brigava para um dirigente falar, para falar a verdade, o que está acontecendo, só que ele fala de uma forma que ninguém aceita. O estrangeiro não aceita, o brasileiro não aceita, da forma que ele fala, que ele é daquele jeito despojado, desse jeito autêntico. Então, mas ele porque autêntico. eu também acho que tem que ter autenticidade, mas eu acho assim que o cara, ele é o representante... É o chefe de Estado. Do Brasil. Então, ele representa a gente, ele tem que ter cuidado. E ele paga por isso. Ele tem que ter cuidado, ele tem uma obrigação, porque ele não é ele representando a família dele. Ele representa o país. Ele paga por isso. Entendeu? E ele tem que ter essa consciência da responsabilidade que tem, da nação que ele representa. Entendeu? Porque eu te juro, queria muito que ele tivesse feito algo diferente. Eu também. Queria muito que ele fizesse algo diferente para chegar agora e eu falar assim, vou dar uma chance lá, por pra exemplo, ele. Lá agora saiu a notícia. Entendeu? De pouco tempo atrás, por exemplo. Mas acho que ele perdeu uma chance tanto de fazer um porque ele tinha tudo na mão, pelo apoio que ele teve da população. Sim, ele tinha. Ele faz um trabalho diferente, ele é reeleito fácil. Ele tinha eleito do povo. Ele tinha a chance que o povo deu para ele, o cheque em branco praticamente. Entendeu? Então, é complicado. Mas, por exemplo, o povo do Nordeste agora, ele levou a água para lá. O governo dele levou a água para lá. Agora tem água no Nordeste por causa do governo dele. Ele terminou as obras que nunca terminaram. O PT ele preferia terminar a obra em Cuba, na Venezuela, tal, que até hoje nunca pagou nada para nós. E água para o Nordeste não levava. Por quê? Não tinha dinheiro? Claro que tinha dinheiro. Tanto que agora o Bolsonaro, com essa crise que o mundo vive e tudo, a equipe do Bolsonaro fez com que chegasse água no Nordeste nos lugares que não chegavam. Então, assim, não é interessante para os governos acabar com as coisas ruins do mundo, a saúde, fazer uma saúde boa, uma educação boa, uma infraestrutura. Mas não é interessante. Sabe por que não é interessante? Porque na próxima eleição eles vão prometer isso. E aí vai ser sempre esse ciclo de promessa, e tem ali o povo na mão, porque depende do governo, depende das coisas para poder ter na mão. Entendeu? Então é isso, não é interessante dar tudo, pelo menos aqui no país, no nosso país. Não é interessante dar tudo, porque aí depois, como que vamos se eleger? Então, assim, nós vivemos uma crise muito complicada aí. Tá difícil. Posso dizer que tá difícil a vida do brasileiro. Tem uma piada aí que o pessoal fala, não tá fácil a vida do crente, mas não tá fácil a vida do presidente, que a gente vai ter... Vou te falar, viu? Pra ser presidente do país hoje aí... Vai ter dor de cabeça aí. Bom, mas vamos ver o que o futuro espera. Pois é. Assim, foi muito bacana, um papo... Podemos mostrar aqui a sua história, a sua origem, a sua carreira, a sua família ali. E não acabou não, né? A gente, às vezes, consegue fazer com que algumas pessoas falem da pessoa aqui. E tem umas pessoas aí que quer mandar um recado para você. E a gente vai ver aí algumas pessoas falando da Regildênia aí, mandando um recadinho aí. Vamos colocar os vídeos aí, então, para pessoas falar para a Regildênia. Olá, Regi, estou aqui para te parabenizar por toda a sua trajetória aí dentro dos gramados e por tudo que você fez pela arbitragem feminina. E também te desejar muita sorte, muito êxito na sua nova carreira aí internacional como instrutora. Fica com Deus, que Deus te abençoe em tudo que você possa fazer em sua vida. Tudo bem? Passando aqui para falar o quanto que nós somos orgulhosos de você e que você tenha muito sucesso nessa nova etapa da sua vida, tá bom? Um beijão. Bom, o que falar sobre Regildênia de Holanda Moura, né? O que eu posso dizer é que eu a conheci em 2004, quando fiz o curso para a Federação Paulista de Arbitragem, e até hoje nós mantemos a nossa amizade, graças a Deus. É uma pessoa especial, uma pessoa amiga, companheira, sempre tem uma palavra para estar
orientando nós mulheres quanto a esse campo da arbitragem. Sempre presente, sempre aconselhando, e hoje ela está, graças a Deus, como analista de arbitragem pela Conmebol. Conquistou esse espaço com muita luta, com muita dedicação, e assim, que ela possa ser essa pessoa que sempre tem sido rica, não só em valores, mas também em conhecimento muito vasto sobre a arbitragem no Brasil e a arbitragem de um modo geral. Amiga, Deus te abençoe a cada dia e que você possa continuar sendo essa pessoa especial para nós. Olá, tia, tudo bem? Então, a gente é imensamente feliz por tudo que a tia fez, por toda a carreira que a tia fez, e a gente tenta sempre seguir seus passos. Somos muito orgulhosos de você e te amamos muito. Pronto, vou mandar. Fala, Rê, minha querida, é isso aí, eu também estou aqui, passando aqui para deixar uma mensagem para você e te agradecer pela sua amizade, pelo nosso longo tempo de amizade que nós temos. Graças a Deus isso Deus nos permite, né? E também te parabenizar também pelo bom trabalho que você fez, o legado que você deixou para as meninas mais novas aí da arbitragem feminina, que hoje vem aí voando baixo. Mas tudo isso graças a um bom trabalho que você fez, ao trabalho que você fez ao longo da sua carreira. Isso foi muito importante. Quero também aqui lembrar um momento nosso primeiro jogo em Jandira. Misericórdia de Deus, hein? Que lugar é aquele? Mas foi um lugar bom, um lugar que marcou a nossa amizade. E isso é importante, isso eu não posso me esquecer. Deixo aqui o meu beijo e meu abraço para você. E sucesso para você nessa sua nova trajetória que você vem fazendo aí na Conmebol. Um beijo, fique com Deus. E aí, pessoal do podcast do Juiz, hoje aí com essa presença ilustre da minha tia. Pô, bacana demais a participação dela aí, ela é fera, sabe muito de futebol. Eu queria que ela contasse uma história pra vocês de um futebol amador, de uma final que ela apitou lá em Mauá. E o Biso deve saber bem, né, meu? Mauá é facinho de apitar, né? E eu queria que ela falasse quantos pênaltis tiveram na final e também aonde que a torcida tava. Meu Deus, eu não teria coragem. E também eu queria que você contasse assim, qual a maior diferença que você sente na sua época em questão da gestão do futebol para o que está acontecendo hoje. E também com esses projetos que estão acontecendo hoje, qual o futuro assim, que você consegue ver daqui adiante para o futebol, né? Para melhor em questão da arbitragem, com o maior número de mulheres dentro, né? E também até mesmo no futebol, com esses projetos. Fala, Regi! Tudo bem com você, meu amor? Estou aqui. Por essa acho que você não esperava. Eu queria agradecer pela amizade, por tudo que você representa. Minha estreia, uma das minhas estreias na Federação Paulista foi com você no apito, e eu tenho muito orgulho disso. Depois a gente saiu para comer aquela pizza gostosa. Que satisfação. E eu queria te parabenizar, acima de tudo, por toda a sua trajetória, por você ter pavimentado a estrada para a arbitragem feminina, para essas mulheres que vêm brilhando atualmente, e você ter tido uma grande contribuição nisso, ter dado uma grande contribuição nisso. Você é uma pessoa espetacular, batalhadora, forte de opinião, forte de trabalho, forte de conquistas. Você merece tudo isso. Um beijo, fica com Deus. Olá, Juiz de Cia, Bísio, Regildênia. Sou Renata Roel, vim aqui mandar um beijo para vocês, dar o parabéns pro Bísio e falar: Regildênia, viva, eu sou sua fã, eu te admiro demais. Você é um exemplo para nós mulheres. Desde que começou na arbitragem, que eu te acompanho, eu só tenho a exaltar o seu profissionalismo, a pessoa que você é e o quanto você agrega para a arbitragem para nós mulheres. Um beijo no coração de vocês, praticando esporte para variar. Beijo! Falar da Rê é muito fácil, cara, muito fácil. Minha professora, minha mãe da arbitragem, mas em alguns momentos também
puxava bastante minha orelha, puxa muito minha orelha, mas eu sei que é pelo meu bem. Ela é um grande espelho que nós temos, eu tenho a honra e a felicidade de ter ela na minha família. É uma pessoa que tenho muito orgulho por tudo que ela fez dentro e fora do gramado, pela pessoa que ela é dentro e fora do gramado. Eu chego na arbitragem com muito carinho por onde eu passo, pela trajetória que ela deixou. Pela trajetória que ela deixou, as pessoas me respeitam. Então só tenho a agradecer, minha rainha, e te amo demais, tia. Olá, eu estou passando aqui para deixar o meu abraço para a Regildênia, os meus parabéns pela carreira dela, pela trajetória. Nós sabemos que para uma mulher permanecer tanto tempo no meio da arbitragem, atuando em jogos de alto nível, é certamente um desafio. Então, te dar os parabéns, desejar sucesso também nessa sequência da sua carreira, agora como observadora, instrutora, agora repassando o seu conhecimento de outra forma. Um grande abraço, fica com Deus e tudo de bom. Oi, Gil, minha filha, você sabe o orgulho que eu tenho pelo seu trabalho, pela sua luta, e todos da família temos muito orgulho de você. Você é uma pessoa que sabe como respeitar todos. No seu trabalho você é admirada. E tudo isso só nos faz feliz. Parabéns, minha filha. Parabéns, continue sempre assim. Tá aí. Caraca! Tá aí Agora essa eu não esperava não, hein? Pois é. O coração tem que ser forte. Ter gostado. Agora conta pra nós aí o que foi esse Guilherme me complicou. Quantidade de pênalti que teve na final de Mauá e onde que a torcida tava? Guilherme me complicou, hein? Foi a final da Copa Amizade, acho, Mauá. Era Dínamo e... Qual é o nome dos times mais fortes lá de Mauá? Não lembro o nome do time. Acho que era Dínamo. Foram 47 pênaltis batidos. Nossa Senhora. 47. Decisão de pênaltis. Decisão por pênaltis. Maior agora que nós tivemos agora em Flamengo e Atlético Mineiro. 47 pênaltis batidos. E a torcida, quando começou, tava no alambrado ali do lado de fora, né? Começou a bater, coisa e tal. Mudou a série, a torcida foi entrando. O último pênalti que foi batido, a torcida tava assim, ó, em redor, quase próximo do batedor de pênalti. Nossa. Ali, sabe, na meia-lua, por ali. Sim. E cada pênalti que ia bater, não ia enchendo mais a torcida. Nossa Senhora, foi punk, mas... Contos da arbitragem amadora. Mas graças a Deus acabamos... Eu fiz uma final em bem, Osasco. saiu tudo bem. Eu fiz uma final em Osasco que foi quase isso. Bateu tanto pênalti, que chegou uma hora que anoiteceu, não teve como bater mais pênalti, não teve vencedor. Teve que fazer um outro jogo. Que beleza. O jogo que afinal que não teve vencedor. Na final de Osasco esse de Mauá foi bem interessante. Inclusive saiu até na revista Placar, na época, sobre o jogo que foi mais pênaltis batido, né, na decisão por pênaltis. Foi bem interessante. O mais interessante foi a torcida, que cada vez mais ia chegando, coisas que acontecem no futebol amador aí que a gente tem no terrão, hein? Lidar. É terrão, só quem viveu no terrão que vai ver assim. Rê, foi um prazer ter você aqui. É uma história fantástica, por isso que eu quis trazer você aqui, mostrar para as pessoas que estão nos assistindo ali que a vida da arbitragem é isso, a arbitragem feminina, mostrar o outro lado da arbitragem feminina, o que essa pessoa aqui sofreu para chegar onde chegou, e hoje chegou, não foi à toa, foi com muita luta, muita dedicação, passar por cima de tanta coisa que ela falou aqui, e só tenho a exaltar, e só tenho a bater palma para você,
que Obrigado. você sabe que você tem um amigo do coração aqui que te admira pra caramba. Obrigado por ter vindo aqui. E você que gostou dessa entrevista, vamos ter mais. Toda semana vamos ter uma entrevista aqui, um convidado novo, como a Regildênia aqui, por exemplo. Vamos trazer grandes nomes. E já, se gostou, deixa seu like, se inscreva no canal aqui, ative o sininho e vamos fazer esse canal crescer, vamos fazer essa informação chegar mais. Muita gente ouvindo essas histórias vão se inspirar, vão se tornar árbitros, de repente surgir grandes nomes para a nossa arbitragem brasileira. Beleza? Obrigado mais uma vez aí pro nosso parceiro do Estúdio Charanda aqui, que dá uma força tremenda pro canal, e ele dá aqui todo o apoio, toda a logística. Você que está querendo gravar aí suas lives, fazer suas lives, que quer ter aula de instrumentos, quer gravar um podcast novo aqui, aqui é o lugar. Dá essa moral pro Sandro que ele merece. Obrigado por ter vindo, por ter aceito o convite e que Deus continue te iluminando aqui, você é uma pessoa iluminada. Bísio, eu que agradeço o convite, é um prazer, uma satisfação, não sei nem quanto tempo deu aí de bate-papo, porque a gente começa a falar de arbitragem, de futebol, a gente esquece, vai falando, porque é uma coisa que a gente ama, que a gente vive, né? Então é gostoso falar sobre. Foram quase 2 horas de papo. Então, gostaria de agradecer o convite, gostaria de parabenizar pela sua ideia. Eu acho que a arbitragem precisava de um podcast assim para falar de arbitragem, para falar das nossas angústias, alegrias e tristezas. E segue ele pelo convite. Eu que tenho a agradecer de ter a oportunidade de poder falar um pouco para o pessoal da nossa trajetória. Obrigada de coração, parabéns e muito sucesso. Que o canal cresça mais e mais e mais, porque a arbitragem estava precisando disso. Obrigado e parabéns. Obrigado, galera. Fique ligado aqui nos próximos vídeos. Toda semana tem vídeos novos, dicas de arbitragem, vamos analisar alguns lances, falar de alguma coisa que aconteça corretoriamente na arbitragem e trazer personalidades como essa daí. Beleza? Se inscreve no canal, deixa seu like lá. Beleza? Juiz e companhia. Fui!